Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui no nosso GoCast conversando com pessoas que são apaixonadas pelo que fazem. E no papo de hoje, o nosso convidado é o Danny Boy, que é um artista 3D incrível. E o tema do nosso papo vai ser sobre arte 3D, é claro, que é a expertise do Danny Boy. Bom, o Danny Boy, Daniel se chama Daniel Sanches, ou para os mais chegados, Danny Boy, e ele é um artista de personagens que tem um currículo aí com trabalhos em empresas de peso, empresas nacionais e internacionais, entre elas aí a Iron Studios, a Lute, a Wizards of Coast, caso você não saiba, é a empresa que faz Dungeons & Dragons aí, que fez as tiragens, tem todo esse trabalho, entre outros estúdios aí incríveis e desenvolvendo vários trabalhos. Bom, agora que eu já falei um pouquinho dele, eu vou passar a palavra para ele. Daniel, ou se você preferir, Danny Boy. E aí? Se apresenta pra gente, resuma a si mesmo, né? Pro pessoal aí que não te conhece, que nunca ouviu falar de ti e que felizmente agora vai ter o prazer de conhecer vossa pessoa, né? Então, isso, fique à vontade. Bom, oi, eu sou o Danny Boy e eu sou um artista 3D, trabalho principalmente com colecionáveis hoje em dia, fazendo coisas para estátuas, miniaturas. Já tive também experiência com jogos, já trabalhei numa empresa outsourcing fazendo coisas para jogos AAA, como o Returnal do PS5, mas hoje realmente estou focadinho aí em fazer só hominho, né, bonequinho, esse tipo de coisa aí que é bem legal. E é isso, tenho 24 anos, se eu não me engano. Sou de Leão, se isso importar pra alguém. E é isso. E tá solteiro? Essa pergunta é importante. Não estou muito bem comprometido. Inclusive ela tá aqui, ó, assistindo de cantinho. Mas é isso. Então, pessoal, já perdeu a chance. Chegaram tarde. Chegaram. Legal, Dani. Então, fala pra gente um pouco como que foi essa sua entrada, né, pra arte. Como que foi a sua história, assim? Você acordou com o lápis na mão, você tava olhando pra nuvem um dia e de repente falou, nossa, eu quero ser artista. Caiu uma maçã na sua cabeça, né? Jogaram tinta em você. Jogaram uma tablet em mim, tá ligado? Como é que foi aí? Seu primeiro presente de aniversário foi uma tablet, aí você, não sabia, né? Que incrível isso. Conta pra gente como que foi essa sua jornada, né? Tudo começou quando a mamãe Danny Boy e o papai Danny Boy se conheceram. Aí eles se gostavam muito, brincadeira. Cara, tipo assim, desde pequenininho, assim, eu sempre gostei muito de desenho, na verdade. E meu sonho, entre aspas, original, era ser jogador de basquete. Mas eu tenho 1,70 m, então isso não era possível. Logo, eu fui para aquela segunda coisa que eu gostava muito, que era justamente o desenho. E aí, durante toda a infância, assim, né, crescendo, fundamental e etc., eu sempre gostei muito de desenhar. Consumia muito vídeo de tutorialzinho no YouTube, sabe? Aprenda a desenhar um Sonic em 8 passos simples. E esse tipo de coisinha assim. E pra mim, tipo, eu me amarrava naquilo. E aí, logo, eu pensava, pô, então trabalhar com desenho, trabalhar com quadrinho, né? Fazer super-herói, Batman, Superman, esse tipo de coisa. Porque pra mim era o mais próximo ali que a minha cabecinha de criança conseguia conectar, sabe? E sempre foi muito assim, tipo, estudando ali por conta mesmo, né? Meus pais, vira e mexe, me traziam aquelas revistinhas de banca, sabe? De mangá, em 10 passos simples, vira o mestre do não sei o que lá. Quem nunca? Esse tipo de coisa assim, tá ligado? E, pô, tinha várias, aí ficava copiando ali todos os tutoriaizinhos direitinho, copiava a capa de revista e por aí vai. Só que assim, tipo, até então, como eu falei, o sonho era sempre desenho, né? Só que meu pai, ele trabalha com TI, na verdade, mas ele sempre gostou desse mundo artístico assim também, né, de animes, de filmes, etc. Só que ele gostava muito também de saber o making of dessas paradas, né? Como que tudo isso era produzido, quem que eram as pessoas que faziam isso, né, por detrás das câmeras, digamos. E aí ele sempre via isso, né, achava interessante, via que eu gostava de desenho e tentava, tipo, me mandar, assim, né, uns vídeos no YouTube, mostrava ali algumas coisinhas de making of de filme, etc. Só que a minha cabeça de criança ali, tipo, eu não conseguia fazer esse link, sabe? Tipo, de que o que eu fazia poderia chegar a esse ponto. Então eu só olhava aquilo e falava, tipo, não, beleza, maneiro, tá bom, tá legal, pai, tá bom, chega. E era isso, saca? E aí, beleza, o tempo foi passando, até que chegou um momento em que
tem uma escola aqui em São Paulo, né, chamada Saga, e ele viu essa escola e me levou lá também pra me mostrar essas coisas. Aí o pessoal falou lá que eu poderia fazer jogos, que eu ia pra Disney, que eu ia pra Santa Mônica, e não sei o que lá. Eu falei, caraca, então existe um lugar que ensina a fazer esse tipo de coisa, sabe? E aí nesse momento as coisas começaram a se conectar ali um pouco mais pra eu entender que existia um caminho. E mais ou menos próximo dessa época também, aonde ele me mostrou a saga, ele também tinha me mostrado um tutorial do YouTube. Um tutorial não, na verdade. Era tipo um cara fazendo como se fosse um time-lapse do Máquina de Combate, aquele personagem, né, brother do Tony Stark lá do Homem de Ferro, no ZBrush. E aí eu fiquei tipo, meu Deus do céu, isso aqui é a coisa mais incrível que eu já vi na minha vida, assim, sabe? E quantos anos o Danny Boy tinha nessa... Eu tinha uns 11, 12, por aí. Era mais ou menos nessa época, assim. Eu tava começando a querer entrar no ensino médio ali. E aí ele mostrou esse vídeo do Máquina de Combate. Eu fiquei, meu Deus do céu. E aí tinha lá a escola. E eu fiquei, puta que pariu, vai ser incrível. Eu quero muito fazer isso, não sei o quê. E aí, tipo assim, dentro do que era possível, né? Meus pais, assim, eles sempre buscaram incentivar eu e meus irmãos, né, a fazer aquilo que a gente gosta. Então, seja arte, seja isso ou aquilo, eles sempre tentavam ajudar, né, com essas revistas, ou se era possível ali algum curso, algo do tipo. Só que na época, né, o curso da Saga, por exemplo, era um pouco caro. Então ele conversou ali com a minha avó, ela ajudou, né, a pagar ali metade, metade, e eles conseguiram me inscrever lá na escola. E aí, mais ou menos nesse meio tempo também, ele tinha encontrado ali um cursinho barato de ZBrush, né, tipo, sei lá, R$ 100, assim, pouquinho, de introdução ao ZBrush, e também comprou pra mim. E aí juntou ali, tipo, o universo em que eu vivia na Saga, né, indo pra lá toda semana, tendo as aulinhas, aprendendo ali os softwares da Adobe, né, Maya também, e por aí vai. E em casa também eu ia por conta ali, vendo os vídeos de ZBrush, né, aprendendo ali a bolinha, como funciona a interface e etc. É claro, já tinha tentado mexer algumas vezes antes, mas para quem sabe, já abriu o ZBrush uma vez na vida, sem nenhum tutorial, sabe que ele é completamente não legal, assim, né? Ele fala assim, por favor, me fecha. Você abre, vem um monte de quadrado, bola aleatória, uns botões do nada, assim. Eu fui um desses. E aí, tipo, aí beleza, aí depois que eu entendi, né, tipo, comecei a ver o curso, eu falei, ah, tá, então existe uma funcionalidade por trás disso. E aí foi indo. E aí, beleza, passou-se os anos, eu fui concluir meu curso na Saga, né, eu fiz lá o curso de games, cheguei ali a fazer o joguinho, né, que era como se fosse uma demo dentro do curso. Nesse meio tempo também virei monitor lá na escola, né, que é como se fosse um estagiário que ajuda a corrigir os alunos, assim, né, dar alguns feedbacks, faz reposição de aulas, etc. E, tipo, entendi que nesse momento o que eu gostava realmente não era, então, o desenho, né? O desenho, ele era um caminho que eu achava legal, mas que eu tinha certa dificuldade, às vezes, de pegar as ideias que estavam na minha cabeça e passar aquilo muito bem pra vida real, assim, né? Pro desenho, de fato. Só que no 3D, eu senti que não existia essa barreira, sabe? Eu senti que, pra mim, funcionam muito mais as ideias que eu queria passar, e eu conseguia passar no 3D com o impacto que realmente desejava, sabe? Com aquela força, com aqueles detalhes e tudo mais. Então eu abandonei o 2D e comecei a investir realmente só no 3D nesse tempo, tentando me especializar ao máximo ali, usar os recursos que eu tinha com o monitor, de ver todas as aulas possíveis de vários professores, de pegar esses feedbacks, para ir conseguindo ali melhorar o meu trabalho. Passou-se mais um tempo, eu consegui virar professor na Saga ali, por isso por volta de 2016, se eu não me engano, eu tinha 17 anos, virei professor lá na Saga, dei aula lá durante 3 anos, aí eu dava aula justamente no curso que eu havia feito, que era o curso de games, mas aí dava aula de todo o processo da parte artística, né, de concept, de 3D e por aí vai. E aí, depois de ter saído da Saga, ali, mais ou menos por volta da pandemia, eu entrei num estúdio de games, que foi a Diorama, lá de Recife, uma empresa outsourcing, né, que como se fosse uma empresa terceirizada de games. E aí, no caso, eles estavam com um projeto que era da Housemarque, que era o Returnal, que é um jogo exclusivo do PS5. É um jogo meio sci-fi, assim, muito doido, que a menina morre e volta num mundo completamente diferente. É bem legal. E eu fiz vários assets, trabalhei fazendo skins para ela também, fiz algumas das criaturas que você vê no jogo, todas as estátuas do jogo que fiz algumas armas e por aí vai. E aí, é basicamente isso. Fui continuando evoluindo no 3D, fui melhorando as coisas. Nesse meio tempo também,
até então, né, eu tinha feito curso de jogos, dado aula de jogos, comecei a trabalhar com jogo, e quando eu comecei a de fato trabalhar com jogo, que eu também entendi que talvez não fosse jogo que de fato eu gostasse de fazer. E aí nesse momento também eu migrei de novo, né, o que foi ali do 2D pro 3D, depois foi do jogo, agora para colecionáveis, porque eu entendi também durante o processo de game que para mim era muito mais prazeroso justamente aquilo que eu gostava, que eu passei tanto tempo, né, criando minhas ideias, que era a parte do ZBrush, que era a parte de botar a mão na massa e criar e conceber aquela ideia. E aí eu então decidi focar em colecionáveis porque era onde eu poderia fazer isso a maior parte do tempo. Querendo ou não, games, né? Por mais que você tenha aquele pedaço de ZBrush, a maior parte também é muita resolução técnica, né? De retopologia, mapas, UV e etc. Que pra mim não era tão legal, saca? Não era tão prazeroso. Então aí eu decidi sair lá do diorama, né? Finalizei o projeto, entregamos tudo, aí eu saí e decidi começar a focar em fazer coisas pra colecionáveis. E quantos anos tu ficou na diorama? Na diorama eu fiquei só 1 ano. Foi só 1 ano, que foi só esse ano de projeto. E aí, no final desse 1 ano, eu saí de lá, né? Eu já tinha, nesse meio tempo também, durante esse 1 ano, feito o curso do Álvaro, começado, né, a precisar mais do Álvaro Ribeiro, né? Que é de colecionáveis. Comecei a pesquisar mais sobre esse universo em si, e entendendo realmente que era isso que eu gostava. E aí, depois de encerrado o projeto, aí eu fui lá, conversei com a galera, o pessoal também super entendeu, porque eles viam também a minha paixão, né, de fazer isso no ZBrush. E aí eu saí de lá, fui fazer, nesse meio tempo também, fiz o curso do Álvaro, fiz também o curso do Igor Cato, na ICS, de colecionáveis também. E aí, quando acabou o curso do Igor, coincidiu justamente com o fim do projeto da Diorama, e aí o Igor me chamou para trabalhar lá com ele na Iron. E aí eu comecei, de fato, a trabalhar com colecionáveis, comecei também a pegar alguns freelas internacionais por fora, né, conforme ia postando meu trabalho, a galera foi chamando. E aí, desde então, aí, eu acho que desde 2021 para 2022, mais ou menos, tenho só trabalhado focado em colecionáveis, fazendo hominhos e criaturas e etc. Que top. Cara, dessa circunstância familiar, né? Graças a Deus você teve um ambiente familiar muito favorável, né, para a prática artística, para explorar. E como que você considera assim esse apoio dos seus pais? Como que você vê o quão que isso foi determinante para você se tornar artista hoje, né? Eu faço essa pergunta também porque eu sei que tem muita gente que escuta, que vai nos escutar, né? Eu mesmo já presenciei, já estive com muitos artistas que, cara, a família não apoia, as pessoas não entendem, acham que o cara não vai conseguir ganhar dinheiro, não vai se tornar... que nem conhece a profissão, na verdade, né? Sim, sim. E o que você acha... são 2 perguntas, né, então. Como você acha que para você foi esse apoio dos seus pais? E a outra é o que você gostaria de falar para quem tá nessa situação, né? De, pô, quero ser artista, mas eu enfrento essa dificuldade de... cara, não ter, às vezes, o apoio da família, dos pais e das pessoas mais próximas ali, talvez não entenderem, porque a gente sabe como é complicado a profissão artista em diversos aspectos, né? Bom, vamos lá, então, a primeira parte, que é em relação aos meus pais, assim. Pra mim, eu acho que com certeza foi muito importante, porque, assim, pros meus pais, né, eles acabaram tendo a experiência ruim de justamente não ter tido esse apoio na vez deles, né? Então, eles acabaram seguindo para caminhos nas profissões que talvez não fosse de fato o que eles queriam, sabe? Que trouxesse essa maior paixão, mas acabou indo por pressão familiar e etc. Só que ainda bem que eles não passaram isso pra frente, né? Eles encerraram esse ciclo ali e deixaram, então, que eu e meus irmãos a gente conseguisse seguir justamente pros nossos sonhos. Então, pra mim, esse apoio foi muito importante. É claro, também não é um super mar de rosas, é claro que também teve ali percalços no meio do caminho, porque também é um universo que eles não conheciam 100%, então... por mais que eles apoiavam, existiam ali momentos de dúvida e etc. E eu acho que isso também ajuda a linkar um pouco com a segunda pergunta, que é, por mais que eu tivesse apoio, vamos supor assim, 80% de incentivo, existiam ali os 20% de dúvida. Ainda mais conforme eu ia chegando ali perto do final do ensino médio, né, vai ficando mais adulto e tal, essa dúvida ela cresce um pouco. Porque por ser um universo que eles não conheciam, eles apoiavam, mas eles não conseguiam ainda entender
como que aquilo poderia de fato ser monetizado, sabe? Como que eu poderia transformar numa carreira de fato e por aí vai. Eu comecei ali a dar aula na SAG e tudo mais, mas eles entendiam também que não era de fato aquilo que eu queria, né? Que eu queria trabalhar com a arte específica. Por mais que eu goste da aula, ainda não era aquilo. Então, eu acho que linkando com a segunda pergunta, uma coisa que eu fazia para também ajudar a sanar, entre aspas, essas dúvidas que eles tinham e mostrar que eu, entre aspas, estava no caminho certo, era trazer o resultado daquele meu esforço, sabe? Então eu não ficava tipo só, não, eu faço arte e aí passava o dia inteiro enfiado ali no quarto, mas sem deixar que aquilo rendesse alguma coisa, né? Eu sempre busquei, tipo, estar estudando constantemente, sempre ia falar com eles querendo fazer mais cursos, mostrando as possibilidades que aquilo levava, né? Mostrando os professores, a qualidade do trabalho deles e o nível que eu queria chegar. Então eles entendiam que eu estava realmente buscando me especializar, né, para realmente virar um profissional daquilo. E aí, quando eu comecei a pegar ali os primeiros freelas, começar a pegar as primeiras coisinhas que sei lá, pequenininhas, assim, R$100, R$300, etc. Isso já ajuda a mostrar que, pô, beleza, é uma graninha que ele tá pegando, mas ele tá, então, tentando, sabe? Ele tá se esforçando, a gente vê diariamente ele estudando, a gente vê diariamente ele ralando ali até de madrugada, sabe? Para participar das coisas, expor o seu trabalho e por aí vai, para conseguir esse retorno. Então, eu acho que, principalmente quando você não consegue ter tanto apoio, a melhor maneira de você conseguir confrontar isso é trazendo resultado, sabe? Porque o resultado, creio ou não, ele acaba sendo inegociável, assim, a pessoa não tem como contestar o resultado. Pô, tipo, você não vai ter futuro. Aí você mostra que você tá tendo futuro. Você mostra que aquilo tá te retornando financeiramente. No começo não é tão grande. Beleza, mas aí também vai da paciência das pessoas entenderem que é um processo, né? E isso vai evoluindo. Porque eu tenho também amigos ao meu redor que tiveram justamente esse problema, né? Da dúvida com os pais ali em relação ao trabalho ser muito maior. E aí eu vejo que foi justamente o que eles fizeram. É claro, isso abate muito, né? Você fica naquele desânimo, você fica às vezes um pouco apreensivo, né? Um pouco em dúvida sobre si mesmo, se de fato você está no caminho certo. Mas eu acho que isso é uma coisa que você realmente acredita, vale a pena continuar. E ainda mais no mundo de hoje, né? Onde você tem a internet aproximando as pessoas, você utilizar isso para se aproximar de pessoas que podem te ajudar a chegar ainda mais rápido nisso, né? Fazer amizades com pessoas que puxem ainda mais a sua qualidade, que consigam eventualmente te ajudar a indicar trabalhos, ou que te convidem ali para fazer alguma coisa com elas, sabe? E que te ajudem a chegar cada vez mais próximo desse resultado, para que você saia dessa desconfiança que tem em casa e consiga mostrar aquilo com o trabalho. É claro, não é do dia para noite, não é um processo fácil, vai levar anos, e é uma coisa que, se você realmente quer, talvez você tenha que aguentar um pouco mais, mas que eu acho que no final, quando você traz isso à tona e você finalmente começa a trabalhar com o que você ama, tudo isso fica para trás, sabe? E aí você consegue focar e evoluir a uma crescente, assim, né? E aí vai indo cada vez mais. Sim, perfeito. Complementando ao que você falou, né? Acho que o caminho é esse mesmo, mas para você, jovem mancebo, né, que nos escuta, isso sobre o que o Dani falou, se esse é o seu caso, né, que você encontra dificuldade com seus pais ou as pessoas te ajudarem, te darem apoio, realmente o melhor caminho que você tem para fazer é mostrar os frutos disso que você está dizendo que é viável, né? Uhum. Se os seus pais ali, eles olham para você, cara, você tá ali 24 horas por dia no videogame, você é desobediente aos seus pais, você não ajuda eles em nada. Cara, fica difícil te defender, na verdade, né? Na assim, posição deles, cara, se eu fosse pai, se o Dani fosse pai, com certeza. Esse moleque exato. Não tem futuro, o que ele tá falando que funciona? Pô, enfim, né? Você precisa realmente trazer isso para seus pais, né? Cara, mostra dados do mercado, pesquisa um pouquinho, pega os profissionais que tem na área e fala, tá fulano, o Dani Boy, esse cara aqui, os trabalhos que ele faz. Tipo, é o que o Dani falou, né? Hoje com a internet, assim, esse momento, né? Essa década que a gente vive, cara, não tem momento mais propício para você ser um artista 3D no Brasil e aprender e tal. Tipo, eu mesmo fui ter meu primeiro computador quando eu tinha 20 anos. Eu fui descobrir o 3D com 26, 27, sei lá, velho pra caramba. Enfim, você tem muita oportunidade. E aquilo que eu falei, né, cara,
se você tem esse problema, faz isso que o Dani falou, sabe? Seja obediente aos seus pais, ajuda eles em casa, lava a louça, arruma a cama aí, arruma o quarto, tem um ambiente organizado, deixa eles felizes e vê que você realmente está dedicado e você quer muito isso, sabe? Abandona. Não tô falando pra você nunca mais jogar videogame, não ver filme, nada. Mas, cara, se você passa mais da metade do seu dia fazendo essas coisas, é muito difícil você crescer, né? Você aprender as coisas. Você realmente tem que mudar como que você tá vivendo, tem foco, né? E eu sei que o jovem é difícil entender isso, mas eu sei que você consegue. Se você ama arte, você ama 3D, você quer isso. Aprende com a gente que é um pouco mais velho, que a gente pode te direcionar bem num caminho aí que é interessante. O exemplo que você dá, assim, em casa, né, eu acho que ajuda a mostrar, assim, seus pais às vezes podem ser mais velhos, né, eles não vão saber o que é realmente, tecnologia, arte, games, etc, eles podem não entender esse universo, mas se eles veem que, você tá dedicado realmente a uma coisa, você tá, aficionado por aquilo, e isso reflete em uma série de coisas boas ao seu redor, eles podem não entender o que é aquilo especificamente, mas se eles veem que de alguma maneira aquilo tá te fazendo bem, que você tá sendo uma pessoa mais responsável, que você sendo dedicado, você tá correndo atrás de alguma coisa, né? Tá se esforçando para conseguir conquistar suas coisas, eu acho que, consequentemente, eles não podem não entender, mas eles podem começar a respeitar, sabe? E isso já vai ajudar muito mais, porque vai deixar o caminho livre para você continuar cada vez mais indo além. Perfeito. Eu acho que desse assunto aí a gente já matou. Você não tem mais desculpa, hein? Dani, outra coisa que eu ia te perguntar antes de a gente falar ali mais da questão do trabalho, acho que já entrando no trabalho, né? Mas você comentou, né, que você teve essa experiência, né, de trabalhar com game e depois ir mesmo para estátua e tal. Sim. E como que você sente que essa grande diferença, né, entre o artista que ele vai trabalhar numa pipeline de game, né, que tem ali muitas coisas técnicas, tem muitas coisas que vão além só de ser artista, né? Você tem que realmente aprender muita coisa de software, muita coisa ali que não tem para onde escapar, né? Você tem que realmente entender os processos e saber software, e saber workflow, e saber o porquê uma coisa dá certo ou dá errado, né? Em retopologia, render e um monte de coisa que tem. Então, para você, assim, o que você acha que foi mais determinante, além da questão, claro, de você já perceber, né, em si, esse desejo, né, em trabalhar mais na parte artística ali, produzindo, né, peças de arte, no sentido de, cara, cada projeto novo numa escultura é uma peça nova que você faz, são coisas que você explora, diferente do game, né, que às vezes você pode ficar um ano inteiro fazendo o mesmo boneco lá, mais ou menos a mesma função, sem mudar muito, né? Você vai ficar abrindo o V, fechando o V, textura, isso, aquilo. Enfim, fala um pouco pro pessoal como que foi essa dinâmica para você de perceber que, eu acho que não é game que eu quero, eu vou para status, né? Porque às vezes também tem alguém que tá escutando a gente, ele tá fazendo status, mas às vezes game é um negócio que o cara vai amar, que ele, nossa, isso aqui é minha paixão agora, nunca mais vou esculpir nada. Eu sei que tem artista que ama ser um artista técnico, né? Sim, com certeza. Então fala um pouquinho dessa sua experiência, né? De quem vivenciou já e trabalhou nisso, nos dois mundos, né? Bom, assim, eu acho games muito legal ainda hoje. Querendo ou não, por exemplo, o que eu faço hoje em dia lá na Hasbro, né, /Wizards, é um pouco de game, assim, né? É como se fosse um meio termo ali de colecionáveis e games, porque tem um pouco de parte técnica. Mas, assim, eu acho que vai justamente disso de você sentir que você tem a paixão pelo processo inteiro, né? Eu acho que você só vai saber isso testando. É claro, games eu sinto que ele exige um pouco mais de tempo, né? Um pouco mais de conhecimento, porque justamente ele vai exigir muitos softwares para você mexer. Então vai exigir ali pelo menos o ZBrush para você fazer escultura, talvez um Maya ou um Blender para você poder fazer retopo e abertura dos mapas, depois ali mais um Substance para fazer a parte de texturização, quem sabe manjar um pouco de alguma engine como Unreal, né, ou algo do tipo. Então ele exige um pouco mais de processos e exige
exige um pouco mais de conhecimentos, não só artísticos, né, com a parte de textura e modelagem, como também a parte técnica, né, que é justamente resolver os problemas de topologia para funcionar a animação, não ter problemas de bake, né, que são os mapas ali de normal map, occlusion e etc. Então, se você curtir esse processo como um todo, né, se você tiver o mesmo prazer que você tem no ZBrush, você tiver ali na hora da retopo, então games para você é uma coisa muito legal, né? Às vezes não só games, mas também cinematic, né, coisas para animação, filmes e por aí vai. Mas também existe o lado onde você prefere muito mais se expressar de outras formas. Porque, assim, o game é legal, porque por mais que você tenha aquilo na pose A, no final, né, você consegue ver as pessoas jogando aquilo, você consegue ver o personagem em movimento, soltando poder, com as skins, a galera gostando do trabalho que você fez ao redor do mundo, sabe? Então tem uma abrangência muito grande que brilha muito os olhos. Mas, querendo ou não, existe esse processo de ser aquela coisa técnica, de você fazer ali na pose A, né, mais paradão, ter ali algumas limitações, etc. Para colecionáveis, você talvez não tenha... Você pode até ter, mas não é a mesma coisa de um game, assim, né? De ser mundial, das pessoas jogarem, etc. Mas você pode ter aquela sua estátua, aquela sua peça na casa das pessoas, elas pintando aquilo, elas criando uma relação de afeto. E eu sinto que, para mim, eu consigo me expressar artisticamente muito mais numa estátua. Porque eu consigo explorar muito mais o gestual, eu consigo ali adicionar, sabe, aquelas curvinhas que eu sinto que agrega na emoção e na intensidade do personagem. E para mim isso já me preenche muito bem, sabe? E me preenche mais do que talvez no game, que existe um processo maior até chegar lá, e talvez eu prefira mais essa parte inicial do processo, saca? Eu acho que a melhor maneira da galera entender o que de fato gosto ou não é fazendo, porque foi o que eu fiz. Eu passei ali mais tempo fazendo o game, querendo ou não, para depois vir para colecionáveis, né? Querendo ou não, foi assim, desde quando eu comecei até mais ou menos 2021 ali, sei lá, 2015, 16 até 21, né, quase 5 anos aí, fazendo coisa para game, para então entender que talvez não fosse aquilo que me preenchesse e começar então a mesclar. Aquele conhecimento todo que eu aprendi, ele não é descartado, eu ainda consigo usar ele hoje em dia e consigo melhorar ainda mais o que eu já faço, sabe, porque o que eu aprendi de ZBrush nesse tempo, eu ainda utilizo, e todo o conhecimento que eu tive de game também, eventualmente quando precisa algum trabalho, eu posso utilizar também, como é esse justamente da Hasbro, sabe? Então ele não é jogado fora, ele só é subvertido talvez, né, reutilizado de outra maneira. E aí agrega na minha parte artística para que eu faça estátuas melhores, agrega na parte técnica para caso seja necessário algum trabalho específico e por aí vai. Mas aí eu descobri isso testando de fato, né, entendendo na prática como fazer. Porque às vezes a galera fica muito num receio de tipo, eu vou pra lá, eu vou pra cá, eu faço isso ou aquilo. E aí nessas dúvidas você acaba que não sai do lugar, não faz nenhum nem outro e fica frustrado com os dois, sabe? Então eu acho que você vai descobrir que de fato você gosta quando você começar a fazer. Quando você vê que você passou ali tipo 3, 4, 8 horas, um dia inteiro às vezes fazendo uma parada e aquilo fluiu muito bem pra você. E aí você cada vez mais acaba investindo naquilo que te faz bem, sabe? Então acho uma consequência de explorar justamente essas possibilidades. Muito bom, né? Eu não tive experiência ainda, né, de trabalhar em game, né, em algum projeto, assim. Eu fiz só alguns freelas e tal, coisa muito pequena, né, tipo, pontual, né. Eu fiz um assetzinho, um negocinho ali, um boneco. Até cheguei a fazer um personagem inteiro, mas bem simples também. E assim, realmente, pra mim também, a experiência de ter que fazer todo o workflow que game tem, comparado com escultura, eu amo muito mais a questão de ser escultor do que ser um artista de game e fazer um monte de coisa técnica. Pra mim é muito cansativo. Também é o que você falou. Eu sofro. Muito. Eu tô naquele lado, não estou suportando mais. Tipo, eu acho que fazer o V, fazer, né, retopologia, ainda vai, assim, até que é tranquilo, né? Você só tem que ficar resolvendo, né? Mas realmente, igual hard cards que eu tô estudando e tal, tô vendo, eu já tô sofrendo. Aí já começa a pegar um pouco mais. Você já, meu Deus, aí o render não funciona um negócio, aí você descobre que... Enfim, são bugs infinitos, problemas infinitos que aparecem, né, em games. E é justamente isso, né? Porque, tipo, vai ter outras pessoas que vão falar, porra, tipo, beleza, não tá funcionando, mas o cara vai pirar em querer resolver esse problema, sabe? E aí vai começar a vir um monte de tutorial, vai, tipo...
pô, quebrar a cabeça, e quando ele conseguir, falar, caraca, velho, que foda, sabe? Ficar resultado bonitão. E aí, tipo, e ele vai curtir esse processo, né? Esse quebra-cabeça, ou essa demora, às vezes, mas pra ele é prazeroso, né? Então é justamente isso, você experimentou e viu, pô, beleza, eu tô aprendendo, mas eu sei que não é o que eu gosto tanto, mas vou guardar esse conhecimento. Mas também vou investir naquilo que eu sei que me preenche mais, sabe? E por aí vai. Exatamente. Bom, eu quero perguntar também, que eu até deixei aqui, né, enquanto você estava falando, quanto tempo que passou do Danny Boy Baby, né, pro Danny Boy que a gente conhece agora, o que eu quero dizer, né? Quanto tempo, né, foi esse seu processo de estudo, né? Você começou ali com, acho que deu a entender 10, 11 anos, né, que seus pais começaram ali a ver a questão do 3D e tal. O ZBrush mesmo, assim, tipo, eu comecei a ver por volta de 10, 11 anos, né? Mas foi um processo até eu, de fato, começar a mexer nele. Eu diria que, oficialmente, assim, eu comecei a aprender 3D ZBrush ali entre os 14 e 15 mesmo, né? Porque até então, tipo, foi o lance de juntar, ter condição para comprar o programa não, o curso e por aí vai, né? Então, com 14 para 15 ali, eu, de fato, comecei a mexer. A minha pergunta é justamente assim, né? O porquê dessa pergunta. É para a pessoa que tá vendo, para ela entender que existe um processo longo para você se tornar um bom profissional, um bom artista, né? E hoje a gente vê o trabalho do Dani, né? É um trabalho excelente, né? Muito bom as coisas que ele faz. A gente vê cada peça e fala, pô, que top, né? Mas aí é onde eu quero trazer essa pergunta mesmo, né? Essa sua trajetória profissional, né? Quantos anos que você já estuda, que você já faz até você chegar, né, desse ponto A até o ponto B, né? Que é onde você está hoje. Então, essa questão do estudo, né, para a pessoa ter uma noção que ser artista leva tempo e demanda muita dedicação. É uma profissão como qualquer outra que você, cara, vai estudar aí 3, 4 anos, 6 anos. Eu diria que o artista estuda a vida toda, né, e nunca está satisfeito. E fala pra gente, né, desse seu período e da importância, né, dos cursos, né, que você fez, né, nesse tempo, né? Você comentou que você entrou lá no estúdio e você fez o curso lá do Igor, que eu quero fazer esse curso do Igor, inclusive, mas nunca dá certo ainda. Mas uma hora vai dar certo. Vai dar. Eu tô indeciso se eu faço games ou status. Você fez o de games ou de status? Suponho que de status. Eu fiz os dois, mas no final o de games eu acabei transformando em status também. Entendi. Fala, estudo game, que nada, Igor, status. Tipo isso, tá ligado? Mas muito legal de como o curso te levou a essa oportunidade de trabalhar na Iron e tal, né? Sim. Mas enfim, fala pra gente dessa importância, né? De investir no conhecimento, investir no estudo mesmo. Porque às vezes tem gente que fica com receio, né? De gastar ali um dinheiro, cara, será que vai valer a pena? E assim, por mim eu já digo que a resposta é que, cara, vale 1000% você estudar com um professor, com um tutor, do que você estudar o tempo todo sozinho. O seu crescimento, assim, é exponencial. Né? Quando você estuda com alguém que já tem experiência de direcionando, e quando você estuda sozinho, né, só com aulas gravadas e tal, é diferente. Muito diferente. Mas, Dani, manda ver aí. Bom, sobre tempo de estudo, realmente, assim, é uma coisa que ela vai demandar tempo, sabe? Então, tipo, que nem você falou, tipo, se fosse falar assim, quanto tempo você está estudando? Pô, a vida inteira, né? Porque desde pequenininho eu mexo com isso. Então, eu poderia falar que são 20 anos? Não sei, sabe? Porque, tipo, pô, mas você faz 3D, mas tudo que você vê artisticamente, tudo que você vê ao longo da vida, na verdade, vai afetar aquilo que tu produz, né? Então, é difícil mensurar. Se fosse justamente botar o ZBrush, como eu falei, foi ali por volta dos 14, 15 anos, né? Vamos supor que foi 14. Exatos, assim. Então, se for ver, hoje eu tenho 24. São 10 anos estudando, sabe? São 10 anos fazendo para nos últimos 3, 4 eu, de fato, colher os frutos grandiosos disso, né? Fazer aí grandes trabalhos, etc. Porque até 2020, 2021 eu ainda não trabalhava, né? Eu não considerava que trabalhava com 3D de fato. Eu dava aula na Saga e por aí vai, mas até então não era tipo fazendo freela, não era fazendo coisas para estúdios e por aí vai, sabe? Então eu acho que é importante a galera entender justamente o que você falou, que a arte demanda tempo, que arte, né, trabalhar com arte é trabalhar com qualquer outra coisa.
onde você vê um advogado ali fazendo uma faculdade de 5 anos, mas depois algum tipo de especialização, um médico, então, nem se fala, sabe, muito mais, ou qualquer outra profissão, né, um arquiteto, um cara que vai fazer administração, que seja, sabe, todos esses processos, todos esses trabalhos vão demandar tempo, no mínimo aí 2 anos, saca? 4 na média, e por aí vai. Então, é difícil, assim, não tem como a galera achar que talvez por fazer arte, né, por ser, é desenho, é 3D, que vai ser uma coisa de talvez 6 meses, 1 ano, é uma coisa que leva tempo também. E quanto mais tempo você for investindo, mais você vai melhorando, né? Quando você investir de verdade naquilo, ela vai te trazer de volta justamente o retorno que você imprime. Só que é um retorno que leva tempo, né? A galera às vezes associa muito com academia e coisas do tipo, porque também leva tempo, sabe? E a ideia é a mesma, ser bom em alguma coisa leva tempo. Você pode levar mais ou menos tempo, dependendo de como você entende aquelas coisas, do quanto você consegue investir de tempo e dedicação, mas invariavelmente vai levar esse tempo. Então acho que é importante pra galera, principalmente para quem estiver começando, respeitar esse seu processo, porque na ânsia de às vezes querer acelerar demais, você vai só se embananar e fazer uma volta ainda maior, saca? Ao invés de percorrer o caminho natural, de estudar ali uma coisa de cada vez, de entender um processo de cada vez, e evoluir aos poucos, entendendo que cada vez mais você vai chegar próximo de onde você quer, de algum objetivo, de algum tipo de projeto e por aí vai. Então, tipo, sei lá, se eu comecei em 2014, eu comecei a dar aula ali por volta de 2017, já foram 3 anos esperando. E nisso que nesses 3 anos, fazendo ali o curso da Saga, eu já queria poder ser professor, mas não podia por causa da idade, sabe? Então eu esperei aí 3 anos até poder virar o professor. Depois, como professor, continuei estudando, fiz a faculdade também nesse tempo, fiz outros cursos, fui para Curitiba fazer curso lá na Revo e etc. Durante 3 anos estudando até pegar o meu primeiro freela. Então só aqui já foram 6 anos, sabe? E meu primeiro freela não foi tipo, nossa, pegou uma coisa top. Não, eu fazia, era inseto para propaganda agrícola, tá ligado? Tipo, fez o dolinho. Era tipo uns dolinhos. Depois eu vou achar e eu vou te mandar também, pra tu botar aí. Porque assim, era edição, tipo uns dolinhos mesmo, velho. Vai ficar bom. Era tipo uns bichinhos assim que servia pra eles usarem tipo de propaganda pra remédio de fazenda, sabe? Remédio de milho, sabe? Pra não ter bicho, não proliferar praga, nem nada do tipo. E eu ganhava tipo, sei lá, 100 conto, 200 conto, 300 conto no máximo pra fazer isso. Aí depois comecei a fazer tipo um mascotinho, que nem Magalu, sabe? Coisas do gênero. Aí, pô, ganhei 500, fiquei grandão, sabe? E aí foi indo, até tipo chegar depois, isso, ó, vamos lá. 2017, aí 2020, mais ou menos, primeiro freela, aí depois em 2021 para 22 ali comecei a pegar, né, aí realmente trabalhar na diorama, pegar uns freelas de colecionáveis maiores, de fato, e aí já foram o quê? 7, 8 anos, sabe? Pô, desde quando eu comecei, aí, porra, não leva tempo pra caramba, velho. E, pô, eu tava felizão, amarradão, sabe? Porque eu entendia que esse era o processo, eu sabia que, pô, quando eu comecei a desenhar, eu era muito ruim, e aí até eu ficar minimamente menos ruim, também levou muito tempo, sabe? Então eu já tinha me ligado nesse processo. E é importante pra galera ver isso também. Que é claro, vão ter pessoas que vocês vão conhecer que, beleza, estudou 1 ano e já começou a trabalhar, estudou 2 anos, 6 meses, sei lá o quê. Mas são pessoas e pessoas. E aí você entender que você é uma pessoa diferente daquela. E você vai ter um tempo diferente, pode ser maior ou menor, mas de qualquer maneira vai ter o seu tempo. E aí você respeitar isso e fazer o melhor pra chegar lá o quanto antes, né, com qualidade. Pegando o gancho de algo que você falou, como que você, né, o Danny Boy, lida com a comparação? Quando você vê ali artistas que talvez estão trabalhando num lugar que você gostaria, ou tem um nível de qualidade que você gostaria de ter agora e não tem. Como você lida com esse sentimento, né? Que às vezes até pode se confundir com inveja, mas que gera muitas vezes essa ansiedade, né, no coração do artista. Ele fala, pô, eu não sou bom agora, não sei quando não vou ser bom nunca, e, meu Deus, eu vou virar Uber. Como que tu lida com isso? E o que você diria para o pessoal que tem essa ânsia, né, tem esse conflito em si e não consegue ter uma comparação saudável, né? Sim. Bom, assim, talvez seja uma resposta um pouco frustrante que eu vou falar, mas eu lido não lidando, porque eu não me comparo, na verdade, sabe? Porque eu não acho que isso seja saudável.
Assim, voltando no retrospecto, houve ali naquele momento em que eu falei que eu desenhava muito lá, tipo, todo dia, fazendo as paradinhas, etc. Em que nesse momento ali, ainda com a cabeça mais de criança, né, crescendo e tal, que ali eu me comparava muito, né? Com primos, com pessoas, amigos próximos e tudo mais. E tinha um primo específico, Raul, um beijo pra você, que ele, tipo, ele era um primo assim um pouco mais distante, que via ele, sei lá, a cada 6, 8 meses. E aí, pô, via ele no momento, ele desenhava igual eu ali, meio ruim, né? Desenho de criança, etc. Passou-se um tempo, a gente se viu de novo, e o cara tava desenhando absurdamente, assim, fazendo uns Homens de Ferro muito louco, uns Homem-Aranha, tipo, umas poses dinâmicas, assim, tipo, pique quadrinho mesmo, e eu lá ainda meio, tipo, evoluindo um pouquinho, mas muito ruim, assim, sabe? E, pô, quando eu vi aquilo, eu fiquei tipo, caralho, velho, o que esse moleque fez? E aí, nesse momento, eu me comparei bastante com ele. Falei, pô, velho, o cara tem a mesma idade que eu, sabe? Ele tá desenhando igual eu, e aí, pô, entre aspas, do nada, ele evoluiu muito. E aí, tipo, o meu objetivo, a partir daquele momento, então, foi, tipo, ficar tão bom quanto ele, sabe? E aí, me esforçar e devorar ainda mais coisas, e etc, e correr atrás e fazer aquilo, e, pô, beleza. E aí, comecei a fazer isso. Pô, foi um processo desgastante, assim, passar o ano inteiro, sabe, devorando o máximo de coisas que eu podia, desenhando toda hora e etc, 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 até a gente se ver de novo e a gente poder comparar os desenhos e eu ver que, pô, tinha chego ali não só no mesmo nível, como talvez pudesse ter até passado um pouquinho, sabe? Conseguisse fazer alguns desenhos até melhores. E aí, beleza, você fala, pô, mas então foi excelente a comparação, porque você se dedicou 110%, evoluiu pra caramba, não sei o que lá, e tananã. E aí, beleza, de fato isso aconteceu. Mas aí chegou lá, e aí é como se fosse o cachorro que alcança a roda. E aí, pô, beleza, eu consegui aquilo que eu queria. E qual era então depois a próxima motivação, sei lá, né? O próximo motivo de eu continuar então estudando, sabe? Porque, tipo, durante esse um ano praticamente inteiro, o objetivo único foi esse, de ser melhor que o cara, sabe? De conseguir chegar naquele nível que eu imaginava que ele também tinha. Então, é claro, não foi nesse momento em específico, né? É uma reflexão que eu faço hoje em dia, já mais velho, mas eu entendo que depois desse momento, né? Ficando com esse sentimento um pouco esquisito, que na época eu não sabia traduzir, eu vejo que era muito uma coisa de tipo, não vale a pena você se comparar ou usar o trabalho de outras pessoas como a sua motivação, porque a tua motivação ela depende de você mesmo, né? Porque assim, a partir do momento que você consegue, você entende ou você acha que alcançou aquilo, o que te motiva então a continuar, sabe? Então, a minha comparação hoje em dia, não só hoje em dia, como já há muitos anos, é só eu mesmo. Eu não fico assim, olhando pro trabalho dos outros e querendo criticar, ou querendo colocar pra baixo, ou ficando, ai não, porque o meu é um lixo, porque o do cara é aquilo e assado, porque isso não vai mudar nada no meu trabalho, sabe? O que vai mudar vai ser justamente eu ver e reconhecer os meus erros e saber que a partir daquilo, o que eu tenho que melhorar. E aí, talvez ver o trabalho dessas pessoas que eu acho que são melhores, que eu admiro, e ver o porquê que eu acho que elas são melhores e como que eu posso trazer isso pro meu trabalho. Não é comparando o meu com o dela, mas é entender o porquê que o dela é legal e o porquê que o meu não é legal e saber como que eu, a minha maneira, consigo fazer com que o meu seja legal da mesma forma, sabe? Não querendo fazer o mesmo trabalho dele, mas entendendo as coisas, né? Interpretando aquilo e trazendo através do meu olhar artístico. Eu sinto que quando você tenta se comparar demais com os outros, e às vezes seja se comparar de maneira positiva, como tipo, o meu trabalho é um lixo perto do dele, né? Positivo entre essas, né? Meu trabalho é um lixo perto dele, etc. Ou também daquela maneira ainda mais tóxica, que é onde você vê um cara que você acha bom, mas você não admite, e você critica, tá ligado? Mas no fundinho você não aceita que ele é melhor. E aí tem isso também que é muito ruim. Então, ao invés de fazer qualquer uma dessas duas coisas, você tem que olhar pra dentro de si e aceitar, sendo você bom ou ruim, o que quer que seja, mas aceitar que você vai levar um tempo, vai ter de novo o processo até chegar minimamente no nível que você quer, seja igual ao nível daquele cara ou não. Porque assim, a partir do momento que você usa alguém específico como a sua comparação, como seu alvo, você vai estar constantemente correndo atrás daquela pessoa. Porque a partir do momento que aquela pessoa continua também estudando e seguindo a vida dela, cagando um tijolo pra você, ela vai continuar evoluindo, sabe? E você vai estar sempre atrás dela, porque se ela continua evoluindo e você também, você não vai estar evoluindo igual ela, sabe? Porque a menos que ela pare, morra, tenha qualquer coisa, você não vai passar. Então você vai sempre sujeitar a colocar atrás, porque ela vai fazer algo novo, ela vai criar uma coisa diferentona e você vai estar copiando justamente aquilo. E quando você chegar nesse ponto, ela já criou outra, então você está de novo atrás, ao invés de você pegar e você
olhar para dentro de si e ver como você vai criar as suas coisas diferentonas, o teu estilo e etc. Porque fazendo isso, você consegue dar saltos muito maiores e talvez evoluir muito mais rápido, sabe? Porque você está sendo essa melhora para si e não essa melhora para se comparar com os outros, né? E aí eu acho que fazendo isso você cresce muito mais e você consegue ter um olhar também muito mais positivo em relação a outros artistas, porque uma coisa que acaba sendo um pouco ruim é o lance do ego, né? Das pessoas às vezes quererem tipo jogar uma ou outra para baixo, sabe? Diminuir o trabalho da galera e isso não tem porquê, sabe? São todos artistas muito completos, muito bons, cada um na sua jornada, e ao invés de você querer jogar a pessoa para baixo, você pode se juntar a ela e os dois se agregarem, fazerem amizade, trocar informações e evoluírem junto muito mais rápido, sabe? Então eu vejo dessa maneira, eu não me comparo, eu não olho pro trabalho dessas pessoas dessa maneira, porque eu não acho que seja positivo para mim, pelo menos, né? Eu não acho que desse jeito eu vá evoluir mais, e eu prefiro justamente por esse outro caminho. Talvez admirar o trabalho da pessoa, entendendo o porquê que eu admiro e entendendo talvez como que eu possa evoluir meu trabalho para que eventualmente outras pessoas admirem também, ou essa mesma pessoa que eu admiro admire aquilo que eu faço e por aí vai, né? Tentando deixar a jornada um pouco mais tranquila, porque eu acho que a vida ela é muito mais legal quando você tá de boa, sabe? Ao invés de você ficar jogando perrengue na tua cabeça, fica de boa. Tem muita dor de cabeça já no dia a dia. Não, eu concordo. Eu partilho muito da mesma opinião que o Danny Boy, nesse sentido. Acho que a comparação, quando você faz, ela é muito injusta, porque às vezes você que começou a estudar e tem um mês de ZBrush, às vezes você está se comparando com um artista que tem 30 anos de experiência. Comprando com um Grasset, assim, sabe? Exatamente. Tipo, cara, óbvio que o trabalho dele vai ser 1000 vezes melhor que o seu. E eu acho que o ponto da comparação é realmente o referencial que você está tendo, né? Tipo, se você está colocando seu referencial em outra pessoa, como o Dani falou, cara, isso vai ser destrutivo para você com muita certeza. Uhum. Mas se você coloca o foco para si, no sentido de se comparar consigo, cara, hoje você... Eu falo muitas vezes isso, né? Quando eu comecei no ZBrush, pô, eu era esse cara aí que não sabia nem o menu, né? Eu não sabia fazer um prego e um pouco de tempo depois, cara, já tô conseguindo pegar trabalho, tava fazendo coisas. Uhum. E se eu olho pra esse Patrick de antes que não sabia nada e olho pra agora, pô, uma evolução estratosférica, né? Isso é legal. E essa questão da comparação, né, cara, ele até falou, né, naquele momento pra ele gerou uma certa motivação, mas a comparação muitas vezes pode gerar problemas de ansiedade, pode gerar inveja. Você fica numa neura assim que só existe na sua cabeça, né? E isso não é bom. Então, a questão da comparação realmente, assim, tente não ter isso, né? Compara o seu trabalho com o seu próprio progresso. Porque no final das contas é você mesmo, consigo mesmo o tempo todo, que vai evoluir, que vai trabalhar, que vai estar ali, né, o tempo todo. E é só mais uma coisa que o Dani falou, né? Acho que eu tenho um exemplo que eu sempre gosto de falar, né? Que é o caminhando nas costas de gigantes. Que no caso você ter um bom referencial. Que é o que o Dani falou que é muito bom, né? Cara, tem um artista que você acha top ali, que você admira, que você vê o trabalho dele e fala, cara, que legal. É realmente tentar entender como que esse artista se tornou o artista que ele é. Tipo, cara, às vezes você pode tentar ver ali, qual foi a escola que ele fez, qual foi mais ou menos a jornada ali, qual foram os tutores dele, os mestres, né? Às vezes o método que o cara usou. Isso pode te ajudar a, de repente, aproximar um pouco ali no aprendizado. Mas ainda assim você é uma pessoa única, né? Você nunca vai ter a mesma evolução da outra pessoa. Você tem... muitas coisas que é diferente na vida, né? Seja questão de oportunidade, seja como você o seu tempo de aprendizado, que às vezes é diferente, ou as responsabilidades na vida mesmo. Às vezes você tem 1 hora para estudar e o cara tem 8 horas para estudar durante anos, sabe? Tranquilo. É muito diferente. Então, acho que vale a pena isso, né? Esse ponto que o Dani colocou e esclarecendo, né? O caminhando nas costas de gigantes. É você pegar ali carona com profissionais que são
que estão na área. Um exemplo disso é fazer cursos, né, ou mentorias e tal. Isso é um exemplo de caminhar nas costas de gigantes, né? Você pega a experiência daquele artista que já é gigante e aprende com ele, e cresce com ele. Sim. E não inveja ele. É muito diferente. E isso é muito top. Tipo, dando um exemplo até prático aí que rolou ontem, assim. Desse lance de comparação, né? Tipo, há um ano atrás, comecei a fazer academia. Nunca tinha feito academia, comecei a fazer academia. E aí, pô, beleza, nesse ano inteiro tenho feito academia aí e tal. E assim, eu vou fazendo, tô lá bonitinho, faço a dieta, tô indo todo dia bonitinho, dormindo legal, etc. Só que assim, se vendo todo dia, eu sinto, tipo assim, pô, beleza, evoluí alguma coisa, mas sempre foi naquele receio, pô, será que eu evoluí o tanto quanto eu deveria? Será que eu deveria estar maior? Deveria estar mais forte? E isso, e aquilo, e não sei o que lá, e, nossa, insegurança. E aí, pô, de novo, não adianta me comparar, sei lá, com um bodybuilder, sabe? Depende, você já tá que nem o Superman que tem que se controlar pra não quebrar as coisas. Tá ligado? Ainda não tá nesse nível. E tipo, pô, não vai adiantar eu me comparar, sei lá, com amigos meus que treinam há anos, com um cara que é profissional e etc. Não adianta fazer isso, porque, pô, eu tô há um ano fazendo essa parada. E aí ontem, né, tipo, eu tava vendo umas fotos antigas e, pô, eu vi uma foto de 2021, mais ou menos. E aí meu braço, pô, tipo, meu braço era do tamanho de um graveto, assim, velho. Parecia um varapau de tripa, assim, tá ligado? E eu fiquei tipo, meu Deus, velho, como? Em que momento aconteceu de meu bracinho ser dessa finura pra agora ser um braço decente, sabe? Então fala, porra, tipo, às vezes você acha que na sua cabeça tu não mexeu nada, mas talvez tu tenha evoluído, sabe? E é justamente isso que você falou, de você olhar pra trabalhos antigos, porque às vezes você tem essa sensação de que não tá evoluindo, e aí tu começa a se comparar com pessoas de fora, né? E aí se coloca mais pra baixo. Mas ao invés de comparar com pessoas de fora, você olhar pra dentro e falar, pô, o meu trabalho de um ano atrás, olha como era, e você entendeu que você evoluiu, sabe? Porque isso te dá um gás muito maior de entender o que tá no bom caminho, de até ver coisas que você pode melhorar ainda mais, sabe? E aí conseguir chegar onde investir e por aí vai. Então isso é uma parada realmente muito, muito legal mesmo. Eu acho que o exemplo que você deu também da musculação é um exemplo perfeito, né? De olhar pra... É o exemplo mais visível, né? Tipo, você olha pro próprio corpo e, cara, nossa... A diferença é gritante, né? Quando você começou a fazer exercício e antes de você não fazer nada, né? Não. Só ficar se alimentando de coxinha e Coca-Cola. Fazendo aquela pozinha de camarão assim, trabalhando, sabe? Pode crer. Dani, vamos agora conversar um pouquinho dos seus trabalhos, né? Dessa sua jornada. Você tem... Agora você tá aí na Wizards, né? Como você falou. Mas fala ali mais do seu período na Iron. Eu não sei se você ainda faz trabalhos para eles. Assim, na real, eu trabalho para muitas empresas simultaneamente hoje em dia, né? Hoje em dia eu trabalho só como freelance. Houve um tempo em que eu saí da Iron e aí mais recentemente eu voltei a fazer alguns freelas para eles também. Então hoje em dia eu... Eu ouvi o Igor, né, falando que ele não trabalha muito com artistas sem ser in-house, né? Por conta da periculosidade. Como é que é a palavra? Periculosidade. Nossa, não vou conseguir. Periculosidade. Falei errado. Periculosidade. Periculosidade. Tá, beleza. Enfim. Então, tipo assim... O perigo de vazar de projetos exclusivos serem vazados, né? Bom, então assim, eu comecei... Na época que eu fui da Diorama pra Iron, né? Teve esse período de transição, porque era pandemia. Então eu fiquei um período em casa, mas depois, quando começaram a abrir as coisas, aí eu realmente fui lá pra trabalhar em loco, né? Lá na Iron mesmo. Só que assim, desde a época da Diorama, né? Que eu saí de lá e queria começar a trabalhar com colecionáveis, eu queria cada vez mais pegar freela, porque eu nunca curti muito o lance de não conseguir controlar a minha rotina, assim, né? O meu dia a dia e tal. Então isso me incomoda muito de, tipo, ficar refém do horário que os outros colocam pra mim, sabe? Eu prefiro que nem que eu fique totalmente lotado de trabalho, mas que eu decidi que eu vou ficar lotado de trabalho, eu prefiro dessa maneira, sabe? Então eu sempre gostei mais de fazer freelas. Mas é claro, na época veio a oportunidade da Iron, e aí é claro que eu queria trabalhar lá, né? Era uma excelente oportunidade de aprender muito com o Igor, com a galera que tava lá, de fazer projetos licenciados e por aí vai. Então fiquei lá durante um ano, e aí depois saí, e aí nesse período em que eu saí, eu realmente falei, pô, vou investir full em ser freela, né? Em trabalhar de casa, em fazer as coisas da minha maneira, organizar minha rotina e por aí vai. E aí é claro que eu comecei a pegar uma série de trabalhos
trabalhos diferentes, né? Comecei a fazer, já na época da Iron, eu já comecei a conciliar a Iron com a Lute, né? Fazia a Iron durante o dia, ali o período de 8 horas de trabalho, chegava em casa rapidão, freelava pra Lute, comecei a fazer outros freelas de colecionáveis, de custom, coisas de ilustração e por aí vai, sabe? Então, eu acabei sempre me acostumando a ter diversos projetos diferentes, né? Ter uma agenda, de certa maneira, rotativa, e aí ir selecionando esses projetos, selecionando ali o que eu queria fazer, etc. Então, atualmente, hoje, assim, eu trabalho com 4 empresas diferentes, que são a Lute, né? Focado aí para miniaturas de 75 e 32 milímetros, a Wraith Market, que é uma outra empresa também que trabalha próximo desse segmento, mas para eles, ao invés de miniaturas, eu faço estátuas de autoria própria deles, né? Não são licenciadas em nada, mas de autoria deles. Estátuas são tipo 1:10, assim, né? No caso deles. Trabalho ali para Wizards, que é aquele projeto que eu falei, que é uma coisa meio híbrida, né? Entre colecionáveis e games, né? Mas esse projeto eu não posso falar muito, por causa do NDA. Você pode falar no sentido o que é a parte técnica que você faz? Tipo, fazer uma retopo ali, sabe? Diminuição de malha e coisas do tipo, assim. Tá, que aí eles... É como se eu fizesse, tipo, um projeto de miniatura, mas tivesse um pouco desse processo técnico como se fosse de game, assim, sabe? E isso é porque eles usam no game ou eles vão usar para material promocional? Nunca saberemos. Que é curioso, né? Tipo, é estátua, mas ter esse trabalho na retopologia, entre aspas, é um trabalho à toa, né? E aí, por último, também tem justamente a Iron, que aí vem com um projeto de freela, assim. Antes que as pessoas cheguem a mandar DM pro Igor, lotem a caixa de e-mail dele, etc. É igual o Patrick falou, não adianta porque não vai rolar. Dificilmente vai rolar. Por quê? Porque justamente a Iron ela não curte esse processo de trabalhar com freelas, porque a Iron trabalha com licenças muito grandes, fazendo coisas de filmes que às vezes ainda vão sair daqui 2 anos, né? De séries que ainda não foram anunciadas, além, é claro, de status de comics e tudo mais. Então, esses contratos de sigilo que eles têm com as empresas não permitem justamente disso acontecer, né? Ou acabam, não é que permitem, acabam criando uma restrição muito grande, porque é difícil você confiar em um artista que você nunca viu, um cara que tu não conhece, que pode ter um trabalho excelente, mas que você não tem justamente a proximidade para saber o quanto que de fato ele vai respeitar isso ou não. E aí, no caso, por já ter trabalhado na Iron, não é como se isso facilitasse, até porque foi um processo muito demorado. Eu e o Igor conversamos, sei lá, tipo, umas 3 ou 4 vezes sobre isso ao longo de 2 anos, assim, sabe? Então não foi uma coisa de uma hora para outra, mas que recentemente surgiu ali um projeto que ele era muito grande e que eles precisavam disso com uma certa velocidade, e aí eu conseguiria entregar isso nesse tempo, sabe? E aí eles acabaram terceirizando, até porque também a equipe em loco deles já estava também muito sobrecarregada com outras coisas. Então acabou sendo algo específico. Fiz esse trabalho ali, desenvolvi ele, rolou, entreguei, e aí, pô, tipo, eles viram que funcionou, sabe? E aí, beleza, vamos passar mais um ali. Não é um trabalho gigantesco agora, né, por causa desses problemas, mas, pô, um trabalho que dê pra passar, sabe? Um trabalho que não tem essas amarras tão grandes. Então, esse foi um caso em específico, que eu não sei se vai rolar de novo com outra pessoa, eu não sei se depois desse projeto de agora vai encerrar ou não, sabe? Então, é isso. Mas hoje em dia, atualmente, então, são essas 4 empresas que eu faço projeto. Legal. E só para o pessoal entender nessa questão de licença e de contrato, você tem que pensar o seguinte, para a Iron, né, às vezes são contratos em multas milionárias, né? Sei lá, imagina aí vazar. Que a Disney vai cobrar R$10, não vai? Vazar ali uma coisa dos Vingadores, vamos supor, como eles fizeram status na época. Com certeza eles já tinham as informações. E imagina trabalho ali com artista e tal, e isso vaza. Então realmente são multas milionárias assim que podem fazer a empresa falir. Então, tipo, todo o cuidado é pouco. Na época que eu trabalhava lá, por exemplo, a gente fez vários projetos de filmes que ainda iam sair, tipo, sei lá, depois de meses, como, sei lá, Shang-Chi, Eternos, teve o do Flash também, né, Batman, etc, assim, sabe? Então, projetos estavam muito mais pra frente e a gente tava já fazendo, porque a gente tem que receber para meio que tentar lançar, né, ou pelo menos anunciar essa peça próximo do filme. Então, a gente recebe coisas com muito mais antecedência. Star Wars, né, eu fiz muitas peças Star Wars da série do Mandalorian, coisas do tipo, sabe? Então,
tem que ter esse cuidado justamente, porque pensa assim, é uma parada multimilionária de investimento pra criação da série, da história, e aí vai lá e vazou no nome do Danny Boy, tá ligado? E fala, porra, velho, não só vai manchar o nome do Danny Boy, mas o nome da empresa, porque ela que é responsável pelo cara, sabe? Então existe realmente esse cuidado e ele é necessário. E isso existe em toda empresa, assim, não só a área específica, mas uma XM, uma Sideshow. Games, por exemplo, tem processos de sigilo muito grandes. Por exemplo, até hoje eu não posso postar o que eu fiz no Returnal, sabe? Eu posso, tipo, talvez, ó, mostrar aqui assim, ó. Sabe? Posso falar que eu fiz, mas eu não posso postar no meu portfólio, porque justamente o contrato não permite. Caraca, sabe? mas ainda, isso rola muito. mesmo depois do game já publicado, Pois já... é. Pois é. Tipo assim, geralmente eles deixam só a galera que trabalha no estúdio mesmo fazer isso. Mas terceirizados ou outros estúdios que trabalharam, eles não deixam. É muito difícil, assim. Isso também é uma coisa que eu escuto bastante, né? A galera que trabalha com game realmente reclama muito disso, porque, cara, às vezes o cara imagina, tá 10 anos lá trabalhando na indústria e o cara não tem um negócio no portfólio porque ele não pode postar. É tipo meio ridículo nesse sentido. É muito ruim pro artista nessa coisa de visibilidade, né? Daí ele acaba sendo um artista interno ali que só as empresas sabem que ele faz aquilo, né? Mas o público acaba não tendo noção das coisas que o cara fez. Assim, tipo, pra mim, isso também acaba não sendo um problema tão grande, no caso, e aí vem talvez uma dica aí, ou uma cagação de regra também, sei lá. Mas assim, tipo, da galera às vezes se desprender um pouco do ego também, sabe? E entender que quando tu faz um trabalho, o trabalho é da empresa, ele não é teu. Sim. Ah, mas eu tô justamente, pô, há 10 anos fazendo, né? Tipo, sei lá, o God of War foi 5 anos sendo produzido e o caramba 4. E aí, beleza, os artistas da Santa Mônica postaram. Mas uma pá de estúdio que talvez tenha trabalhado por fora, não pode postar que os trabalhos que fez, sabe? E aí você entender que, pô, beleza, o que eu fiz, ele foi um trabalho. Ele me ajuda muito ter no meu currículo que eu trabalhei naquilo, etc. Mas talvez as pessoas não possam ver justamente o que eu fiz. E tá tudo bem, né? Se eu quiser que as pessoas vejam o meu trabalho, eu vou fazer o meu trabalho pessoal e vou postar num nível excelente para que elas vejam, sabe? Mas não adianta, tipo, às vezes ficar esperando que a empresa deixe você postar ou algo do tipo, porque são casos e casos, ou às vezes vai poder postar, mas vai passar muito tempo, e aí talvez aquele trabalho já fique ultrapassado, sabe? Então, tirar um pouco do ego de, eu quero mostrar que eu fiz, e pô, faz o seu trabalho pessoal e mostra ele, que é mais garantido de você conseguir realmente mostrar o máximo de você, e se eventualmente a empresa deixar também, aí você posta, mas é isso. Legal. Dani, outra coisa que eu queria, assim, dessa experiência que você teve de estúdio e do aprendizado mesmo, né, que você teve. Fala um pouco do que você acha, assim, que foram, acho que os maiores aprendizados nesse período in-house, né, em estúdio, de você ter ali uma pessoa que você tem que prestar contas, o produto que atingiu a certa qualidade, né, as refações que às vezes tem que fazer, e você tem que entender que você está fazendo um produto para a empresa, com a equipe, e você tem que fazer de certa maneira. Você não tem a mesma liberdade que você tem num projeto pessoal. Acho que seria legal comentar um pouco sobre, como artista, né, o quanto que você cresceu estando num ambiente ali in-house onde você tem essas demandas, essas responsabilidades, e que você tem um diretor de arte ali te orientando, né, te dando feedback e tal. Eu acho que a parte mais legal é justamente por você entender os processos internos, né? Eu acho que, assim, realmente trabalhando in-house foi só na Iron, porque a Diorama eu trabalhei no período da pandemia, né? E também a Diorama é de Recife, então eu tava aqui de São Paulo. Mas a gente meio que simulava esse aspecto in-house, só que online, né? Virtualmente. Então tinha ali reuniões diárias, a gente compartilhava a tela para pedir os feedbacks, etc. Eu acho que a parada legal, né, de ter esse trabalho em equipe é você entender como cada pessoa consegue agregar diferentemente no processo, né? Como um consegue justamente somar no trabalho do outro, e também como que você consegue unir tudo isso sob a direção de uma pessoa só, né? Sob o olhar de uma pessoa. Então eu acho que isso te ajuda muito justamente nessa questão do ego, de você tirar aquilo de si e entender que é em prol do projeto, né? E você vai acatar os feedbacks, você vai acatar coisas que às vezes você não concorda, mas que ainda assim você vai tentar aplicar da melhor maneira possível para entregar o projeto, e por aí vai, né? Então acho que ele acaba sendo muito grandioso porque você
pega muitas visões diferentes, então, consequentemente, isso muda algumas percepções que você tem em relação ao trabalho. Você vai ter várias pessoas muito boas ao redor de você, então isso também, consequentemente, te puxa a querer ser muito bom, talvez na comparação igual a elas, sabe? Se você for esse cara da comparação, de você olhar para aquela pessoa e conseguir puxar aquele nível de qualidade também para o seu trabalho, né? Para você conseguir evoluir dentro da empresa e por aí vai. Então, eu acho que acaba agregando muito por isso, sabe? Porque puxa o outro de certa maneira, consciente ou inconscientemente, todo mundo vai querendo evoluir cada vez mais, né? Para conseguir entregar melhores projetos, conseguir fazer com que aquele projeto como um todo seja finalizado e siga ali a direção de arte, por aí vai. Então, acho que engrandece muito na sua parte artística, em relação ao seu ego, de absorver isso tudo no trabalho em equipe, né? De você aprender a lidar com várias pessoas e sei lá, de ser uma pessoa legal, né? Porque é bacana também. Não ser aquela pessoa odiosa, né? Coração peludo, que ninguém gosta. Exato. Acho que a parte da convivência, né? O famoso trabalho em equipe é importante. Exato. Porque numa equipe, se você não trabalha em equipe, e assim, é claro, vão ter equipes que você vai ver essas pessoas que vão querer ser muito, não, é o meu, e não sei o que lá, e você vê como que isso atrapalha o projeto, sabe? E aí você tenta justamente não ser esse tipo de pessoa, porque você não quer atrapalhar o projeto, você quer funcionar naquela engrenagem pra fazer a parada fluir, né? A pessoa não pode agir que nem o Frodo, né? Do Senhor dos Anéis, né? Pegar o trabalho e... Não dá pra fazer assim. Virar um Smeagolzinho lá no meio do projeto. Tem que tomar cuidado, que senão você vira isso aí. Não pode. Então, acho que a gente pode falar do trabalho favorito, né? Da sua peça favorita, mostrar ela, você comentar sobre ela, o seu crescimento e todo o aprendizado, falar dessa peça, mas antes tem uma coisa muito importante que eu quase me esqueci, né? Cara, comenta um pouquinho de como que foi a mentoria, né, com o Rafa, com o Rafa Souza, né, para quem não conhece, que o Dani fez um projeto de um Coringa com Batman que ficou assim sensacional, tá com uma expressividade muito bacana, assim, tá realmente um Coringa. Você olha assim, o bicho tá macabro. Comenta, né, dessa experiência, né, de fazer mentoria e de como isso é importante, né, para o seu crescimento. Mesmo você já sendo um artista experiente, já trabalhou em várias coisas legais e de como a mentoria te trouxe esse acréscimo, né? Eu não digo necessariamente por ser do Rafa Souza, mas tenha em mente que fazer mentoria com pessoas que podem te acrescentar, né, artistas mais experientes que você, como isso, como artista, para ti ajuda, né? Mesmo você já sendo um bom, né, já tendo experiência, para você que ouve, né, tenha em mente isso, né, que a mentoria sempre vai te ajudar a melhorar e tem diferentes níveis, né? Às vezes, tipo, a mentoria com o Rafa Souza foi a mentoria que o Dani precisava, mas às vezes você pode fazer com outro artista que não é do tamanho do Rafa, mas que também vai te fazer crescer muito no momento que você está da sua jornada artística, né? E isso é muito bom. E você que está ouvindo a gente, né? Você já estudou com alguém, faz mentoria com alguém? Deixa no comentário aí que se você estudou com um artista... Assiste o Rafa Souza hoje. Falar nisso, o Rafa tá online hoje, a gente está gravando na quinta. Deixa aí nos comentários como foi a sua experiência, né? Com quem você estudou também, que a gente quer ouvir. É sempre legal ouvir aí da galera a experiência, né, de cada um, porque tem muito artista top que às vezes a gente passa despercebido, não conhece ali, que ele não tá muito nos holofotes, mas às vezes você conheceu e enfim. Dani, fala pra gente dessa experiência com o Rafa e depois a gente vai pra sua peça favorita. Bom, então assim, tipo, como eu tinha falado lá no começo, eu sempre busquei muito estudar, né? Sempre evoluir essa parada, ver maneiras diferentes de me puxar, né, artisticamente, sobre a visão que eu tenho sobre essas coisas que eu produzo e por aí vai. Então assim, eu sempre fiz muitos cursos, né? Tipo, eu sempre tentei ao máximo, com o dinheirinho ali que eu juntava, ou às vezes, sei lá, pedir o cartão do meu pai emprestado pra depois ir
pagando para ele, sabe? Para poder parcelar em 1 milhão de vezes, para justamente poder ir fazendo esses diversos cursos. Então, o Rafa, eu já fiz vários e vários cursos deles lá atrás, né? Eu tinha citado anteriormente que eu fui para Curitiba em algum momento ali fazer alguns cursos que foram justamente com o Rafa, foram aqueles intensivos, né? Os insights que tinham lá. Fiz já os cursos do Igor, do Álvaro, de outros artistas como o Fábio Nishikata, fiz também mentoria com o Zenobini, recentemente também de novo com o Rafa, sabe? Então assim, mesmo hoje, mesmo depois de ter passado 10 anos desde que eu comecei, sempre que há a oportunidade, eu tô querendo estudar, eu tô querendo nem que seja arranjar uma desculpa para poder produzir alguma coisa e ter ali um momento de trocar ideia com a pessoa, sabe? Porque também rola isso, né? Às vezes depois de certo tempo, depois que você tá tanto tempo assim trabalhando, fazendo projetos diferentes, aprendendo com várias pessoas, você evolui muito, é claro, mas cada vez mais, quanto mais você evolui, mais difícil é também você evoluir, saca? Porque você começa a jogar essa régua cada vez mais alta. E aí, às vezes é legal você pegar e não necessariamente fazer novos cursos e mentorias para aprender algo novo. Às vezes é mais de você poder estar num ambiente que te propicia explorar mais as suas facetas artísticas, sabe? Porque isso foi algo que eu senti, por exemplo, nesse último Inside, né? Nesse último curso com o Rafa. Eu já estudo o Rafa Souza há muitos anos, estudo desde lá do início, então muito do que o Rafa fala hoje em dia, eu sei. Mas ver ele fazendo e trocar ideia com ele sobre aquilo, de alguma maneira agrega muito na minha cabecinha, sabe? O Rafa, ele não me ensinou nesse curso a fazer nada. Ele não me ensinou a fazer expressão, ele não me ensinou a fazer anatomia, ele não me ensinou nada, entre aspas. Não diretamente. Mas ele ensina quando ele troca uma ideia sobre a visão da artística dele de um quadro. Ele me ensina muito quando ele fala sobre um artista e ele traz admiração e o porquê que aquilo impacta tanto ele, sabe? E aí, vendo a maneira como ele enxerga aquilo, eu tento interpretar pro meu trabalho também. Então, talvez indiretamente, ele me ensinou horrores, assim, sabe? Sim. Mas que não foi necessariamente pegando na minha mãozinha e falando, um torso, você faz assim, pra você fazer uma capa é assim, sabe? Não necessariamente dessa maneira. Eu acho que justamente o que você falou, a questão da mentoria, eu acho que o ponto mais especial é você ter um acesso mais particular ali e mais profundo com esse artista que você sabe que é um bom artista, que você tem uma admiração. Porque a questão técnica, né, de conhecimento, cara, muitas vezes você compra um curso ali, principalmente se você tá mais no começo, claro que todo curso que você comprar vai agregar muito. Mas como o Dani falou, ele já tá num estágio onde às vezes fazer cursos assim, aprender coisas técnicas já não faz mais sentido porque ele já tem esse conhecimento. Então, muitas vezes o que realmente vale a pena é você ter esse contato de poder ter esse sentar à mesa e conversar, né? E ter essa percepção, às vezes mudar a visão como você tem de como entender ali uma forma, um shape, da onde que você tira a essência daquilo, né? Eu acho que essa é quase como essa parte mais filosófica, digamos assim, artística, onde você vai num aprofundamento maior dos porquês, né? Da onde você... Quais são as suas referências no sentido para onde você está olhando, para onde você quer levar a peça. Já não é mais aquela coisa de, cara, meu Deus, como é que é um bíceps? Como é que é o shape do bíceps? Não, isso já passou. A sua preocupação é mais, cara, qual que é o feeling que eu quero que esse bíceps dê na peça, né? Tipo, igual, cara, como é que vai ser o bíceps de um bárbaro, né? Tipo, cara, o que você vai pensar? O que você tem que explorar para trazer aquele feeling de brutalidade, de violência, de sei lá o que você quer passar na peça? Acho que esse é o ponto na mentoria onde que realmente dá um salto, né? Porque quando você tá sozinho, você meio que tá ali vagando nos seus próprios pensamentos. Mas quando você tem ali um artista bem experiente, cara, às vezes uma frase ali que você tá trocando te dá um insight que você tava procurando a mesa, né? Eu acho que é por aí. Hoje em dia, eu penso que, assim, os cursos, eles são muito bons pra galera que ainda tá começando, assim, que tá realmente aprendendo o que você falou, sabe? Como é um bíceps, qual ferramenta que eu faço isso ou aquilo. Porque o curso, ele vai ser gravado, então você pode assistir aquela aula várias vezes, ver cada passinho de cada coisa, sabe? Ter esse processo mais
cadenciado, assim, sabe? Pra você ir aprendendo devagarzinho cada parada. Então, assim, do momento em que você ali é um iniciante até chegar no intermediário, tu pode ir fazendo vários cursos, porque por mais que eles rodeiem, às vezes, o mesmo assunto, eles vão te agregar demais, sabe? Porque tudo ainda é muito novo pra você. Só que depois de certo tempo, né, onde você começa a passar essa barreira do intermediário, começa a ser cada vez mais avançado, a ter cada vez mais experiência de trabalhos, etc., eu acho que entram muito bem essas mentorias, porque é justamente isso, as mentorias, elas te ajudarem, às vezes, em objetivos específicos, elas verem ali dificuldades que você tem e direcionar justamente para a melhora daquilo, sabe? Daquele ponto-alvo ou daquele tchanzinho assim a mais que você pode dar, que aí vão ser mais as questões de detalhes, de pequenos nuances, né? Eu não acho que é muito válido para a galera que esteja começando ainda, que esteja num nível de iniciante, intermediário, fazer mentorias, porque eu acho que justamente esses nuances que uma mentoria oferece, você talvez ainda não consiga captar muito bem, sabe? Você vai ainda se prender muito nas partes iniciais do software, de coisas iniciais em relação a shape, estrutura e tudo mais, e aí vai acabar te atrapalhando e te frustrando. Então eu recomendaria mais para as pessoas avançadas, né, ou intermediárias avançadas, a fazer essas mentorias, porque eu acho que isso vai direcionar justamente no detalhe, né, e aí quando você chegar nesse nível, você consegue evoluir cada vez mais. Então foi justamente o que aconteceu nisso, né, tipo, com a mentoria do Zenobini, né, onde eu fiz esse Hellboy, foi um pouco disso, de sentir que fazia muito tempo que eu não produzia algo pessoal, e aí ali na mentoria com ele eu falava, pô, eu queria fazer um projeto, né, que me desafiasse mais em relação à parte de gestual, a parte da expressividade da peça, sabe, etc. E como que eu poderia trabalhar isso? Então foi muito mais direcionado, porque aí tendo essa dúvida e tendo esse foco específico, eu consegui pegar ali todos os feedbacks e toda a experiência com ele para melhorar justamente nesse aspecto, sabe? E conseguir pegar o meu trabalho e levar justamente para outro nível. E aí depois, na mentoria do Rafa, foi mais um momento onde eu queria muito produzir alguma coisa pessoal, porque, de novo, esse projeto do Zenobini eu havia feito no começo do ano passado, e o projeto do Rafa eu fiz no final do ano passado, sabe? Então foram quase 12 meses de diferença entre um projeto e outro. E eu queria meio que arranjar uma desculpa para poder produzir uma coisa minha, porque eu só estava fazendo coisa de trabalho e não estava tendo esse tempo de explorar e ver realmente se o que eu tinha aprendido com o Zenobini, ele tinha ficado consolidado em mim, se eu tinha de fato evoluído. E aí veio essa oportunidade justamente com o Rafa, que é um cara que eu adoro de paixão, Rafa. Um beijo pra você. E aí veio essa oportunidade com ele e eu usei isso, entre aspas, como desculpa para ter um momento onde eu ia poder estar quase que 24 horas ali do meu final de semana conversando sobre arte e podendo colocar o máximo ali para tentar me puxar o máximo que eu poderia ali em relação ao meu projeto, em relação ao feeling da minha peça e por aí vai, né? Então esse projeto com o Rafa foi muito disso pra mim, sabe? Ele me agregou muito em relação ao ambiente, sabe? Tá ali com uma série de pessoas motivadas no mesmo objetivo de evoluir, de aprender, de trocar ideias sobre arte, de ouvir o Rafa contando as histórias, de ouvir o Rafa contando as experiências e absorvendo isso, sabe? Absorvendo esses feelingzinhos, esses nuances para ir podendo agregar isso em relação à minha peça, que é justamente a minha peça pessoal mais recente, por mais que façam aí já 4 meses desde que eu postei ela, né? Mas ainda assim é a peça que eu mais gosto. Porque é justamente a última que eu fiz, é a última onde eu sinto que eu consegui mostrar o meu melhor. E aí o meu próximo objetivo, então, é conseguir fazer um projeto que eu sinta que pelo menos impacte igual ou mais do que esse, sabe? Para de novo trazer e ter aí como minha nova peça favorita e por aí vai. Então, atualmente, a minha peça favorita é essa, do Coringuinha, né? Que eu mais gosto, justamente por ser a mais recente. Tem vários projetos de trabalho aí, né? De coisas que eu faço de freela e tal, que eu também gosto bastante, mas que não possam ser mostradas, né? Então, de trabalho mesmo, essa é minha favorita e essa foi a experiência aí com o Rafa Chosens. E quais foram os maiores desafios, né, em fazer tanto a peça do Hellboy quanto essa do Coringa?
Cara, eu acho que a peça do Hellboy foi mais sobre um lance de... Deixa eu até voltar nela aqui. Eu acho que a peça do Hellboy foi mais sobre um lance de encontrar a composição geral da peça, assim, sabe? De realmente entender o que era isso que eu tava querendo passar, como que fazer as coisas combinarem, né? Fazer com que a peça, ela contasse uma história, mas que ao mesmo tempo essa história, ela não fosse... ela fosse desorganizada, mas dentro de uma ordem, de certa maneira, sabe? Ela tivesse um fluxo, ela tivesse um caminho, ela contasse ali uma composição inteira, né? E passasse a intensidade. Então eu acho que a maior dificuldade foi justamente isso, o que acabou também sendo uma grande dificuldade no Coringa, né? Porque no Hellboy eu ainda tinha o artifício de ser ali um cara musculoso, com expressão, né, de raiva, e decepando bicho, e mão pra cacete, não sei o que lá. Então, pô, tipo, existiam ali muitos adereços que, entre aspas, facilitavam o processo de expressar o que eu tava querendo nessa peça, sabe? Eu tinha muitas coisas que faziam com que ela fosse muito dinâmica, porque era uma pose dinâmica, era uma base com elementos, era uma expressão corporal, uma expressão facial bem exagerada, sabe? Então tudo isso colaborava bastante. E aí, no Coringa, a dificuldade talvez tenha sido a mesma, só que fazer isso dentro de um personagem que tá parado, né, de fazer isso dentro de uma peça que, entre aspas, ela é estática. Estática não porque é uma estátua, porque a outra também era, mas estática porque é o Coringa sentado. É o Coringa, não tá o Coringa, pô, tipo, dando pirueta, sei lá, cutucando o nariz do Batman, sabe? Não. Sim, é ele fazendo estripulias. E como é ele fazer parado. o personagem sentado? E como que eu vou fazer com que o Coringa seja o Coringa desse jeito, sabe? Essa é uma peça que ela foi muito baseada em uma ilustração que eu vi um dia, eventualmente, no Facebook, de um artista que chama Ryan Brown, se eu não me engano. Ele é desenhista de quadrinho, né? Faz ilustração de capas de quadrinho e etc. E a peça, ela tinha muito desse feeling, né? Era justamente o Coringa segurando ali o fantoche do Batman, né? Num ambiente que tá cheio de bonecos e etc. E quando eu vi aquilo, eu achei muito legal. Eu achei muito diferente, porque era justamente uma ideia que eu nunca tinha visto sendo representada dessa maneira, sabe? Sempre existe ali um Coringa e vários Coringas excelentes já feitos, mas que sempre seguem ali aquela proposta dele fazer alguma pose, né, que colabora ali com a expressão dessa coisa meio maquiavélica, meio maluca, a base ali, né, com vários elementos, né, uma série de coisas, só que desse jeito eu, pelo menos, nunca tinha visto, e aí isso me impactou bastante, eu achei legal, e achei que eu poderia me desafiar, então, a tentar fazer. E aí, o caminho até encontrar justamente como interpretar aquela ideia, aliado ao que eu tinha interpretado aquela ideia, e passar isso pra uma peça, que foi o grande desafio, sabe? Então, se o pessoal também quiser depois, existe o timelapse inteiro dela no meu canal lá no YouTube, dannyboy.art, eu acho. E aí eu justamente falo sobre isso. Eu justamente falo sobre isso porque eu mostro, eu acho que eu cheguei a fazer umas 15 ou 20 explorações diferentes da mesma pose. Então eu explorei, sei lá, 20 maneiras diferentes de como eu poderia fazer o Coringa sentado segurando um fantoche, sabe? Eu fiz ele para um lado, eu fiz ele para o outro, eu fiz ele mais para frente, mais para trás, meio despojado, mais duro, com mais raiva, segurando o Batman na frente, segurando ele atrás. E cada uma dessas explorações me passava um sentimento diferente, sabe? Me passava um feeling diferente. E aí foi o processo de tentar ir polindo isso e eliminando coisas, agregando outras, até encontrar aquela que eu entendesse que tocaria talvez as pessoas do mesmo jeito que aquela ilustração me tocou, sabe? Passaria a mesma intensidade que eu senti, só que agora através do meu olhar. E aí, então, foi esse o resultado da peça. É claro, alinhando tudo, né? Tipo, não só a pose, mas o refinamento, tentando puxar bastante a expressão dele, né? Já que ele não pode expressar totalmente com o corpo, como que eu passaria essa intensidade com o rosto, mas é claro, que ainda sendo agregada pelo gestual, como que eu talvez conseguiria reforçar isso com a iluminação, como eu conseguiria ainda contar uma história, né, dessa peça junto da base, né, para fazer com que tudo isso ornasse dentro de uma peça bem interessante. Então acho que o desafio grande dessa peça foi justamente isso, né? Como trabalhar as sutilezas gerais para fazer com que ele tivesse o máximo de força naquilo que ele fosse passado para o público, né? Dani, sensacional. Obrigado por compartilhar a sua experiência mais uma vez, né? O render também ficou muito bom. Acho que você acertou demais mesmo.
Obrigado. Conseguiu passar a sensação, e eu sei que cada etapa colabora um pouquinho mais para que você consiga atingir o objetivo final, né? Com certeza. E é um desafio cada etapa, né? Não achem que é fácil. Nenhuma das etapas é fácil. Render também é complicado fazer um render realmente bom. Alguns dizem que é difícil errar no render, mas eu não concordo com isso. Eu acho que é muito. É bem fácil. Eu acho que, pelo contrário, estragar no render é muito fácil, porque passar a sensação que você quer ali por meio das luzes e sombras, isso é difícil. Falando com alguém que já estragou muitas peças no render, dá pra estragar legal, tá? Sempre dá pra estragar um pouco, não se preocupa. Bom, a gente viu aí a peça favorita do Nani e o porquê, né? Acho que já sabemos o porquê. Bom, agora a gente vai estar naquele momento onde o nosso convidado, nosso profissional aqui de anos e anos de carreira, compartilha aí alguma dica, alguma preciosidade ali que ele adquiriu ao longo desses anos. E eu sou aqui o primeiro a aprender e tô na expectativa para ver o que o Dani vai mostrar pra gente. Que isso, eu fico nervoso. Bom, na real, eu não vou mostrar nada muito demais, assim. É um pouco do processo justamente do que eu falei do Coringa, né? Que eu gravei o processo inteiro dele, desde aquelas explorações iniciais até a parte final, ali de render, composição de imagem, etc. E uma coisa que eu gosto muito de fazer do processo de personagens como um todo é a parte dos cabelos, né? Eu me divirto muito brincando ali com aquele flow de cabelos. Eu acho que o cabelo, ele consegue ser tão complexo quanto o rosto, sabe? Porque, assim, é igual tu pensar no dia a dia, assim. Se tu tá com o cabelo muito bonitinho, com gelzinho, etc., ele te passa uma personalidade. Se tu tá com o cabelo todo desgraçado, assim, ele te passa outra personalidade. Se tu tá careca, te passa outra personalidade. Por aí vai, sabe? Então eu acho que o cabelo, ele complementa muito, e no Coringa, principalmente, era uma coisa que eu acho que ia ajudar demais a intensificar aquela expressão, sabe? O sentimento da loucura sendo mostrado não só pelo rosto dele, mas pelos adereços à volta. E o cabelo era uma dessas coisas. Então, eu queria mais mostrar um pouco... Exato. Eu queria mais mostrar um pouco de como funciona, né, esse meu processo de fazer cabelos. Basicamente aqui eu começo blocando ele, né, fazendo ali uma estrutura geral, buscando encontrar a silhueta, e principalmente no caso do Coringa, eu investi um bom tempo buscando essa silhueta, porque por mais que eu soubesse o shape que eu queria, né, que seria ali um cabelinho central com 2 tufinhos do lado, eu poderia explorar diversas maneiras, né, de quão volumoso ou não ele ia ser, se ia ser mais para cima, mais para baixo, etc. E aí foi mais no feeling, tentando entender qual desses caminhos iria passar melhor, então, a ideia do que eu queria, né? Então, fui ali, ó, investindo vários e vários momentos, vendo aqui em algumas áreas, né, meio em flat color, para poder realmente focar nessa silhueta e como que ela iria compor ao redor do personagem, e tentando, depois de blocado tudo isso, refinar também as partes internas, né? Então, não só focar nessa silhueta externa, mas depois de tendo isso definido, fazer ali as mechas que iriam justamente compor essa silhueta geral. Então, foquei na parte primária, né, na estrutura, depois vim ali com um clay build-up mais direcionando uns fluxos, né, fazendo ali uns caminhos que eu acho que poderiam trazer esse lance caótico, para aí sim poder implementar o meu workflow de cabelo, né, que é através dos brushes junto com algumas outras coisas. Eu gosto de sempre explorar várias técnicas no meio do projeto, porque às vezes eu consigo descobrir jeitos diferentes de passar ainda mais detalhe, ainda mais informação para aquilo que eu estou fazendo. Então eu já vi muita gente que às vezes vai fazer cabelo e fala, eu faço cabelo com brush, ou eu faço cabelo manualmente, né, puxando fio a fio. Enquanto na verdade eu acho que você consegue agregar as duas técnicas e até mais coisas em cima disso, né? Você não precisa se limitar em um ou outro como se fosse um timinho, assim, sabe? Então, o meu workflow de cabelo, ele é basicamente esse. Eu faço esse shape inicial, depois eu bloco ali algumas direções gerais, né? Como se fossem umas mechas secundárias, e a partir do momento em que eu sinto que esse feeling na blocagem está definido,
definido, eu venho então com um brush específico, né, para fazer cabelo, que tem várias linhazinhas ali como se fossem fios, criando as mechas que vão direcionar tudo isso. E aí eu vou seguindo justamente aquele fluxo que eu estava fazendo na blocagem. Então vocês vão ver aqui, né, que eu vou ir puxando várias e várias dessas mechas, e cada mecha que eu faço, eu venho e vou dando um pequeno tratamento nela. Eu coloco ali uma pequena torção, eu coloco ali uma curvinha no final e etc. E trabalho cada mecha como se fosse única, porque de fato é. Porque cada direçãozinha dessa vai compor justamente aquela ideia inicial do que eu trabalhei, né? Então vê aqui quanto tempo eu vou, entre aspas, perdendo numa única mecha, encontrando esse feelingzinho, encontrando esse direcionamento, para depois duplicando, criando mais outra, mudando a direção, mudando a curvatura, sobrepondo e criando aos poucos todo esse fluxo de como ela funciona, né? Então, o processo ele é basicamente esse, tá vendo? Eu vou compondo ali essas várias áreas e fazendo com que aos poucos, né, esse cabelo, então, vá sendo construído. Avançando aqui para um outro vídeo um pouco mais completo, né? Já tendo o cabelo aqui mais definido, o processo final ele vai ficar mais ou menos desse jeito, né? Aqui eu fui fazendo a partezinha de trás, né? Mas você vê que de pouco em pouco o cabelo ele começa a ser montado. Eu acho que, se eu não me engano, esse cabelo ele foi feito, a parte das mechas, ele foi feito inteiro numa manhã, né? Que é justamente ali no curso do Rafa que ele passava a parte de aula e eu fui fazendo enquanto ele falava. Então acho que para fazer esse cabelo foi por volta de umas 4 horas, né? Só ali a blocagem mais as mechas e aí usando aí todo esse processo, tá vendo? Ó, cada uma tendo ali um cuidadozinho, encaixando bonitinho, aí dá uma giradinha, faz não sei o que lá, tchananã, tchananã, até ir chegando aos poucos no final. Então, né, você vê que cada vez mais ele vai sendo completado e vai compondo, né, toda essa figura. Depois que eu já tenho, então, essas mechas todas feitas, eu venho criando pequenos fiozinhos, né, para justamente desordenar todo esse fluxo que eu criei. E aí você fala, pô, velho, tu teve mó trabalhão, né, de organizar ali bonitinho, aí faz uma mecha por mecha, e não sei o que lá, etc. E depois tu taca 1 milhão de fiozinhos pra desordenar essa parada? Sim, porque um cabelo funciona dessa maneira, sabe? E isso que é muito legal, é você criar um caos organizado. Então eu faço, né, todos esses fios, né, todas essas mechas, na verdade, seguindo esse fluxo, e por mais que, entre aspas, os fluxos sejam caóticos, você acaba tendo uma organização, né? Eles são caóticos dentro de um direcionamento. Então, no final, você ainda assim tem uma peça que ela não tá 100% natural, como talvez fosse um cabelo, sabe? Então pensa assim, por mais que você vá lá e penteie o seu cabelo, sempre vai ter aquele fiozinho que vai dar meio uma desganhada, a outra mechinha que vai fazer um negocinho. Pô, eu tenho uma mechinha aqui que ela faz um twin muito maluco, tá ligado? E assim, porra, não adianta eu querer blocar um cabelo bonitinho se minha mechinha, ela faz um twin muito maluco. Então essa é justamente a hora que tu faz os twin muito maluco, sabe? Porque isso vai fazer com que o teu cabelo, ele perca esse aspecto de artificial, de brush, e comece a parecer cada vez mais um cabelo de verdade, com fluxos ali numa direção, mas tendo essas pequenas desordens, né? Tendo esse pequeno caos. E assim como eu faço ali a mecha a mecha, eu venho também criando fio a fio. E vou usando esses fios para quebrar justamente o fluxo que o cabelo faz. Então, vamos supor, a mecha ela vem nessa direção, eu faço um fluxo que ele acompanha e do nada ele muda. Ou então, sei lá, se a mecha ela vem desse tamanho, eu faço um fio que ele vem até metade, sabe? Para parecer que é um cabelo que ele tá mais curtinho. E vou fazendo isso por todo o cabelo, nele inteiro também, e depois organizando cada um deles também manualmente, até conseguir ali o resultado final, que é justamente o que a gente vê na peça, né? Que a gente vê com que ele trazendo esse caos, mas ainda assim com uma certa organização. Então tu vê que no final ele compõe toda aquela silhueta que eu bloqueei na origem, ele segue aqueles fluxos secundários que eu bloqueei na origem, mas ainda assim ele tem um pequeno caos dentro dele que ajuda a deixar ele cada vez mais natural, né? Se a gente até voltar aqui na imagem, tem essa aqui em cinza, que é bem
de pertinho, então você consegue enxergar, né, que tipo, ele tem a desordem aqui dos fiozinhos seguindo em pequenas direções diferentes dentro de um fluxo organizado, né, num certo caminho. E eu acho que isso deixa a peça mais interessante, faz ela parecer mais detalhada, faz ela parecer ter mais cuidado e faz ela parecer também mais interessante, né, porque cria elementos diferentes para que as pessoas se prendem, para que elas percebam assim e consequentemente no todo, né, deixam a peça bem mais legal. E esse workflow eu uso em todos os tipos de cabelo, né? Não só no cabelo mais curto, como o dele, mas em cabelos longos, em cabelos com um penteado específico. No caso dele também eu usei um pouco na sobrancelha para criar algumas baguncinhas. E eu gosto, né? Eu acho que no resultado final fica legal. Então esse foi o Dani Tips and Tricks. É isso. Perfeito, muito bom, Dani. Eu acho que é um consenso, né? Que esse é um workflow que funciona muito bem, né? De fazer a blocagem ali, sentir a silhueta do cabelo e principalmente a direção, né, das mechas do cabelo, que é muito dinâmico. Sim, e depois ali você vem com um brushzinho bonitinho, encaixa. E essa desordem é realmente o que dá aquela vida pro cabelo, né? Aquela cerejinha no bolo são todos esses cabelinhos que o Dani mencionou. E realmente você vê que o resultado é um trabalho incrível. E é paciência, né? Muita paciência. Cada fio, né? Excelente. Muito obrigado por compartilhar isso aí. Muito bom mesmo, Dani. Eu acho que agora é o grande finale. Agora o Dani vai compartilhar com a gente todos os seus dots. Dani vai mostrar pra gente onde você pode encontrar ele, as redes sociais, tudo isso. Vai estar aqui no link, né? Não se preocupa. Que você pode acessar de forma muito fácil o Instagram, YouTube, todas as mídias que o Dani tem, que ele vai deixar pra gente. Mas eu vou pedir para ele, claro, falar do que ele tem disponível, né? Aula, mentoria, produtos também. Eu sei que você tem a sua lojinha, né? Que você faz moletom, boné e tal, as estampas. Então fala pro pessoal o que você tem aí, que você tem vendendo, os cursos e tudo mais, o que o pessoal pode comprar contigo, tanto em conhecimento, né, quanto em produtos. Faz o seu jabá. Atualmente, assim, eu tô meio carente de produtos para vender, na verdade, porque assim, tipo, a lojinha, ela foi mais uma experiência que eu queria fazer para justamente aprender, né, coisas novas. Então eu fiz ali 2 coleções, né, que já foram todas vendidas, etc. Então ainda estou no processo de criar a próxima. Então, por enquanto, a lojinha ainda não tem nada, porque ainda não foi criada a próxima coleção. Em relação a outros conteúdos, eu acho que a galera pode encontrar bastante coisa que eu fiz pelo YouTube e talvez pela Twitch também, né? Até um tempo atrás eu estava fazendo lives toda semana, mais recentemente eu dei uma parada de fazer por falta de tempo, um pouco de falta de propósito. Ainda tô nesse caminho de reencontrar, mas no YouTube você pode ter acesso a tudo isso que já foi feito, né? Todas essas lives passadas, gravadas, algumas séries ali que eu fiz ajudando a galera, passando umas dicas e tudo mais. Tudo isso tu encontra gravado lá no YouTube. Talvez um conteúdo aí a mais que eu possa, entre essas, vender pra galera é o meu drivezinho dos apoiadores, né? Justamente nessa época de live, eu fazia ali com a galera como se fosse um drive onde eu colocava uma série de conteúdos de projetos que eu fazia, tanto projetos pessoais, quanto às vezes alguns projetos de empresas que eles autorizavam também. Então nesse drivezinho aqui a galera consegue encontrar, por exemplo, o processo inteiro gravado desse Coringa em tempo real, o processo inteiro gravado do Hellboy em tempo real, consegue encontrar alguns projetos que eu fiz para empresas de estátuas, alguns projetos que eu fiz de render, né, algumas ilustrações, tipo essa daqui que eu tenho aqui atrás. Esse projeto aqui eu fiz ele inteirinho e gravei também todo o processo dele em render, né, e aí tá lá gravado nesse drivezinho também. E talvez seja uma parada aí que o pessoal consiga ver e consiga agregar bastante, né?
uma coisa que eu gostava muito de fazer, ainda gosto hoje em dia, né? Vejo muito, era justamente ver esse processo de outros artistas, né? Eu acho que tu aprende muito vendo a galera fazendo, resolvendo problemas sob o olhar deles, né? E isso me ajudava muito a resolver problemas nos meus projetos, tentando testar as técnicas deles. Então, eu acho que às vezes pode ser uma possibilidade legal de acessar aí esse drive para justamente, né, às vezes ver como eu resolvo algumas coisas, como que eu crio e tal. Eu aprendi bastante também, só de olhar o workflow, você vê o artista fazendo ali, às vezes como que ele resolve um negócio ali que ele resolve diferente de você, te dar uma ideia de como usar aquela volta, ferramenta. Né? Ele vai num caminho mais específico. Sim, às vezes você, tipo, moscando lá, fazendo um processo todo complicado e você vê um outro artista fazendo, E esse é um drive que gênio. Tem muita coisa assim, né? Tipo, eu paguei um drive de 10 teras e tem 7 teras já sendo utilizado, justamente com todo esse conteúdo. E então, como assim, é que tem bastante coisa. Como é que você faz para disponibilizar a compra? E aí, para ter acesso, você vai me chamar lá no Instagram, vai fazer um pix de 30 conto e vai me passar teu e-mail. E aí eu vou te liberar esse drive. E é isso. E além disso também tem todos os meus brushes, todos os meus alfas, todas as minhas texturas, todo o meu corpo nu e o que mais que você queira de mim. O pack do pé tá lá também? Talvez esteja, não sei. Mentira, a parte corpo nu não tem, brincadeira. Talvez tenha, não sei. Mas é isso, tem bastante conteúdo lá, então acho que pode agregar bastante pra galera. E fora isso também, existe aí o ArtStation, onde vocês podem ver meus trabalhos. Existe o Instagram, onde vocês podem ver os meus trabalhos e trocar ideia comigo. E o YouTube, o Drive, e é isso aí. Esse sou eu aí. Aí vocês acessam aí o que vocês acharem legal, tocar o coraçãozinho de vocês. Então, pessoal, curte o trabalho do Dani, compartilha aí, já faz crescer mais as redes sociais dele, YouTube, tudo. Você consumiu aí, né? Teve acesso a um conteúdo muito bom que o Dani compartilhou com a gente. Acho que o mínimo que você pode fazer é mostrar a generosidade aí, consumindo as coisas dele, né? Claro que tem que te interessar, você não vai só comprar por comprar, mas sim. Com certeza, cara, tem muito para aprender aí nesse drive aí, que muito provável eu vou comprar também. Acho que de ver o processo do Coringa também, tenho curiosidade de ver como ele resolveu algumas coisas e isso vai ser muito, muito top. Eu recomendo muito, tenho certeza que, assim, qualquer coisa que você consumir aí do Dani vai te agregar bastante. Como eu posso dizer, eu assino embaixo, né? É isso. Tá assinado, então. E Dani, fiquei com uma dúvida, né? Eu lembro que um tempo atrás você tinha aberto mentoria, né? Você ainda tá com planos de abrir mentoria ou não? Por enquanto ainda não, né? Eu fiz 2 turmas de mentoria junto com o Vitor e foi bem legal, a gente conseguiu um resultado bem bacana. Só que ou não, essa parte de aula, ela demanda muito, assim, sabe? Tipo assim, comecei a dar aula muito novo e é uma coisa que eu gosto muito. E eu acho que é muito importante você passar o máximo de qualidade e conteúdo, assim, né? Pra ajudar a galera a realmente evoluir. Então é uma coisa que, assim, eu não consigo ficar preso ali só em 1 hora por semana, sabe? Eu acabava pegando meu final de semana pra passar conteúdo extra pra galera, ficava até de madrugada dando feedback, mexendo nos projetos e etc. Só que, assim, isso acaba consumindo muito tempo, que às vezes eu poderia também estar fazendo trabalhos, poderia estar investindo na minha vida pessoal, né? E coisas do tipo assim. Então, por enquanto, eu ainda não tô com as turmas. Eu tenho projetos futuros para lançar algumas coisas desse tipo, mas ainda sem previsão de lançamento. Legal. É isso. Isso agora é um homem compromissado, né? Tem que ter espaço pra passar com a patroa, né? Exato. Ou com o famoso mozão, né? Não adianta namorar e não cuidar do namoro, né? Então. Bom, eu quero agradecer, né, o Dani pela entrevista, por disponibilizar essa noite pra gente conversar, compartilhar a experiência dele. Agradecer a vocês, né, que também estão nos assistindo. Deixa aí nos comentários o que você achou da entrevista, o que você achou mais interessante. Também comenta se tem pessoas que você gostaria que a gente trouxesse aqui, que a gente tenta conversar, tenta entrar em contato para também gravar, ter um outro papo aí. Se você tem pessoas para indicar, fique à vontade, você pode escrever nos comentários, mandar mensagem no Instagram, no direct também. Enfim. Fala pra gente aí como é que foi acompanhar o Danny Boy, se já conhecia o trabalho dele ou não. Eu sei que se você está conhecendo agora, vai acompanhar ele para sempre. Por favor. Siga ele nas redes. Lembrando que tá tudo aqui
nos cards aí do YouTube, os links da lojinha dele, o que ter disponível vai estar aí. Se não ter, você entra em contato depois com ele no Instagram. Só chamar nós. Que ele responde lá. O Dani é um cara muito gente boa e você vai conseguir ter acesso e conversar com ele. Não se preocupe. Dani, mais uma vez, muito obrigado por tudo. Eu só tenho a agradecer, né? Também acompanho seu trabalho desde que eu conheci seu trabalho e passei a acompanhar. E também sou mais um fã aí, você é um artista muito top, incrível, que traz peças ótimas pra gente. E vou continuar acompanhando, né? Saiba disso. Fã de carteirinha. E, enfim, suas palavras finais aí pra se despedir do pessoal, Dani. Bom, queria também agradecer pela oportunidade de estar aqui podendo falar um pouquinho de mim, estar aqui podendo tagarelar um pouquinho das coisas que eu penso, que eu vivi, etc. Eu acho sempre muito legal ter esse tipo de ambiente, não só para mim, mas para todos os artistas que têm experiência, para a galera que está começando e tudo mais. Também sempre gostei muito de acompanhar podcasts, vídeos, entrevistas, etc. Porque eu acho que agrega muito, né? Você saber a trajetória da pessoa e você ver aquilo sendo palpável para você é muito legal. Então eu acho que te aproxima das pessoas que você gosta e também te direciona muito bem para aquilo que tu quer. Então ter a oportunidade de poder passar um pouco disso também, né? De poder ajudar pessoas da mesma maneira que outros artistas me ajudaram, eu acho muito legal. Então agradeço demais aí ao Patrick por isso, agradeço demais a galera aí que futuramente e agora está vendo esse vídeo, a galera que futuramente me seguir nas redes sociais e a galera que futuramente virar grandes artistas, e espero que a gente possa trabalhar aí várias vezes juntos em projetos no futuro e coisas do tipo. É isso, galera. Valeu, top. Então, não esqueça de curtir, compartilhar com os amigos e a gente se vê no nosso próximo papo com o próximo artista que eu tenho certeza que vai ser incrível também e que vai agregar muito aí na nossa jornada.